Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 36.2 da sua operadora de fibra ótica e de internet banda larga, TVC para Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado a você que está nos assistindo agora e obrigado também a você que nos assiste pelas redes sociais. Você do YouTube, estamos na página TVI Oficial ou TVI News Brasil. Você também que nos acompanha pelo Facebook, estamos no TVI Play Live. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência ao vivo. Compartilhe essa ideia com amigos, parentes, vizinhos. Vamos falar de coisas boas da nossa região, da nossa Bahia, do nosso Brasil. Você também pode baixar o nosso aplicativo na Play Store, que é TVI Play Brasil, e acompanhar as principais informações aqui da região, da Bahia e do Brasil, como também do mundo inteiro, através do nosso portal, o maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde. Lá, no TVI News, TVI Play Brasil, você encontra o Jornal à Tarde, né? E aí você fica sabendo de todas as notícias atualizadas a cada minuto, tá certo? Participe, compartilhe e assista a nossa programação pelo app TVI Play, né? TVI Play. Se você está no seu computador, é só digitar www.tviplay.com.br e aí você assiste a TVI on demand, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando esse programa nesta quinta-feira, né? Estamos aí a 3 dias das eleições para o segundo turno e hoje nós vamos falar aí, tirar dúvidas sobre, mais uma vez, né, com você que faz perguntas aí diariamente para a gente vai tirar essas dúvidas com a doutora Juliana Matos, que está aqui com a gente, e vai falar daqui a pouquinho tudo sobre o que você deve e o que não deve fazer no dia 30 próximo agora, no segundo turno das eleições para governadores e presidentes da República, né, aqui em nosso estado da Bahia. Muitos estados do Brasil não teremos eleições para governadores, né, porque foi decidido em primeiro turno. Então, alguns estados temos ainda as eleições para governadores e presidente da República. Bom, no programa de hoje também vamos falar do quadro Política na Veia, né, daqui a pouquinho, e temos uma entrevista hoje sobre saúde, né? Vamos falar sobre sua saúde com um médico especialista aqui no programa. É só você aguardar aí, ficar ligado e participar com a gente. Você pode fazer as suas perguntas através do nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela aí, né? Você anota, pode mandar a sua perguntinha, pode mandar através de vídeo, através de texto ou até mesmo através do áudio. Só não pode falar com a gente em tempo real, porque esse número não é para comunicação por fala, né? Apenas através de gravações de vídeo, texto ou áudio, ok? Muito obrigado aí e a gente fica no aguardo. E para começar esse programa de hoje, lembrando que a previsão para o dia de hoje na cidade de Ilhéus e na cidade de Itabuna, nós teremos aí possibilidade de chuva no decorrer do período. Uma frente fria que passou aqui na região, ela não ficou estacionária, né, já segue aí para o oceano, mas ainda tem algumas nuvens, alguns resquícios dessa frente fria, e a qualquer momento podemos ter chuva fraca, né, e moderada aí em Ilhéus e Itabuna, em algumas regiões da cidade, tá bom? O clima hoje em Itabuna amanheceu muito nublado, a mínima registrada logo cedo aí, né, pela manhã, foi de 21 graus, e a máxima hoje pode chegar a 28 graus, né? Deixa eu confirmar aqui para você. A máxima pode chegar a 29 graus, perdão. Nesse momento é que está marcando aqui o termômetro, 28 graus, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, juntinho aqui já da divisa com Ilhéus. Na cidade de Ilhéus o tempo também está parcialmente nublado, né? A qualquer momento, como eu disse, pode cair uma chuvinha fraca. A máxima vai ser de 29 graus ao meio-dia e nesse momento também 28 graus. Em Vitória da Conquista o tempo é nublado, 17 graus de mínima hoje foi registrada, a máxima vai chegar a 28 graus. Nesse momento 24 graus. E em Salvador a mínima foi de 23, começou o dia muito abafado, nublado, e nesse momento o sol está reinando em Salvador. Algumas regiões pode cair uma chuvinha durante o dia e a máxima, né, vai chegar a 27 graus, está chegando agora, nesse momento, a 27 graus em Salvador, ok? Essa é a previsão de hoje para você, previsão do tempo. E eu estou aqui com o Jorge França. Nós queremos entender como funcionam as redes sociais, né, e as suas curiosidades. E é o segundo vídeo que o Jorge França fez que bate 1 milhão de visualizações. Primeiro a gente mostrou aqui, né,
você viu daquela vez, da máquina de lavar, com aquelas moedinhas, a gente explicou aqui como é que funcionava. E agora ele volta com mais um vídeo aí, um recorde de 1 milhão de vídeo, de visualizações em pouco tempo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Barbosa. Como é que foi esse vídeo aí? Como é que surgiu a ideia, Jorge? Eu fico parado, né, em casa sem fazer muita coisa, dá nisso, né? A maioria dos brasileiros, né? Então, essa época de política aí, a gente tá tendo essa sorte aí de um raio não bater 2 vezes no mesmo lugar, né? Uhum. Tem mais ou menos 15 dias que eu estive aqui, né? Batemos 1 milhão mais ou menos. E agora a gente parou, eu olhei pro carro e falei, rapaz, eu vou mexer com quem é dono de carro aí, viu? E vou fazer um vídeo aqui. Aí chamei minha esposa, ela que gravou, daquela vez foi minha filha, agora é a minha esposa. E... por surpresa, batemos 1 milhão em uma plataforma, pode dizer o nome, né? Pode. No TikTok. E esse mesmo vídeo nós postamos também no Facebook. Ele tá com 1 milhão e 100 mil agora. No Facebook também. Facebook também. Vamos mostrar o vídeo aí, Cássio? Rapidinho, vamos mostrar aí qual foi o vídeo que ele postou, né? Que deu essa visualização. Vamos entender aí. Deixa o áudio aí. A mágica acontecer, de novo, você vai precisar de um cabo de iPhone, uma pilha e uma fita crepe, correto? Mostra aqui, ó. Você vai inserir essa parte aqui nessa maçaneta, certo? Aqui com a fita, você vai colocar para ele ter contato lá, ó. Isso aqui é para fixar o contato. Aqui, muito bem. Só dando uma conferida. A outra ponta, gente, ó, conferindo aqui, ó, está fechado. A outra ponta você vai colocar o negativo da bateria, ao menos, com o negativo do cabo. Tem que ser o cabo do iPhone, certo? Se você não tiver iPhone, toma um iPhone emprestado, viu? Mas vamos lá agora aqui, ó. Cada um tem seu código, né? Aí você vai aqui, ó, vai bater 3 vezes. Esse carro aqui, o código dele é 3 toques, ele vai abrir, ó. 1, 2, vamos conferir de novo. 3, ó, viu aí, ó? Simples e fácil. Agora eu vou retirar a chave que está lá dentro, nessa prática que você está vendo aí, beleza? Curte, compartilha e dá o like que a gente precisa. Bom, eu quero já começar perguntando por que o cabo só daquela marca de telefone, Jorge. Pois é, para dificultar a vida do povo, né? Os comentários, aí tem uns comentários e um deles é o seguinte, quero falar, rapaz, um cabo está custando R$130, como é que eu vou comprar um cabo desse? Eu acho que é mais rápido comprar outra chave, né? Tem gente que fala que é melhor levar no chaveiro ou colocar uma pedra no vidro. Agora a segunda pergunta, né? Como é que você descobre isso? É o código tal? Isso é verdade ou não é? Como é que funciona isso? Então, isso é uma brincadeira, né? Porque os fabricantes de carro iriam deixar vazar isso. A própria tinta, né, da porta do carro, né? Isola, né? Então, assim, a ideia, ela leva a crer que vai funcionar, né? Um choque ali dentro na maçaneta e o destravar acontece, mas não é. É fake news, é uma brincadeira do Jorge Franca 10, viu? Vocês me desculpem aí, mas eu tô nessa ascensão aí de vídeo, de viralização, e a gente fica pensando um monte de coisa, mas não prejudica em ninguém, né? Tem pessoas que falam, você está ensinando agora pessoas perder seus carros, mas não vai acontecer, você não vai perder seu carro, porque é só uma brincadeira. Muita gente se propôs a fazer o teste, mandou vídeo para mim no privado e disse, olha, não funciona, onde é que eu errei? Não errou nada, aqui nunca vai funcionar mesmo, entendeu? Podem ficar tranquilos. Imagina desses milhões aí, quanto não tem te xingando aí, né? Mas tem muita gente que muita gente seguindo aí, ó, numa rede social, eu tô com 11 mil seguidores, né? Do nada, não tinha seguidor lá. Não tinha nada. Movimentou essa rede, e eu posso dizer o meu arroba aqui, que estão pedindo lá, você tem que aproveitar e dizer, então é você que está aí no Facebook, no TikTok, e agora eu tô chegando no Instagram, viu, gente? Tô apoiando lá, mas é @JorgeFranca10, começa a seguir aí pra gente poder produzir mais conteúdo de brincadeira, de humor, e se não gostar também, não segue, que vai ter alguém que vai me seguir, viu? É isso aí, é bom esclarecer que é uma brincadeira, né? Sim, sim. Parabéns, Jorge, aí, mais 1 milhão de visualizações, né?
E aos poucos a gente vai mostrando aqui para as pessoas descobrirem, né, como é que funciona a rede social, o que é que o povo gosta, né? Sim. Porque não é fácil atingir 1 milhão de visualizações assim do nada, né? E eu deixo sempre um conselho, né, para as pessoas que estão aí na rede social, façam a rede social, comecem a produzir algum tipo de conteúdo, inclusive duas plataformas já mandaram que eu fizesse o cadastro para receber o Caiambá, viu? Não tem nada lá ainda, mas eu vou começar a receber, né? E me ajudem lá também no YouTube, né? Tá faltando poucas pessoas para a gente completar 1.000 seguidores e a partir daí diz eles que vão mandar o que tiver lá já de visualização, vai acreditar na minha conta. Já fiz a conta, só falta vocês fazerem o cadastro lá e começar a me seguir, viu? Ô Jorge, no YouTube, como é que funciona? Você ganha por quantidade de visualizações? Isso, assim? Por visualizações, né? No caso... Por exemplo, 1 milhão de visualizações você ganharia quanto? Aí teria, vai contar quantas inserções de comercial que esses milhões viram ou não, porque tem gente que, entendi. Tem gente que pula, passa, né? Por favor, não passa, ajuda Jorge França a comprar o caiambazinho lá, né, para casa, né, o leitinho das crianças, e aí são 2 crianças, viu? Um abraço para minha esposa, te amo, viu? Você que me ajudou a fazer chegar esses 2 milhões. Foi 1 milhão numa rede, outro 1 milhão em outro, né? Então, assim, estamos cheios de milhão, mas só de visualização, né? Uma hora esse caiambá cai, viu? Daqui a pouco você está igual luva de pedreira. Eu espero. Tem proposta aí, tem proposta, um áudio aí. Um ex-produtor do falecido Gugu já mandou um áudio que disse que vai mandar o empresário dele me ligar para eu ir para São Paulo. Eu não era para adiantar, mas já está em primeira mão aqui. O áudio, se quiser, tá aqui, tá o áudio dele. E assim, a gente está aí nessa caminhada. Eu não saio mais, viu, gente? Eu não saio mais porque, assim, além de eu gostar de estar fazendo isso, produzindo isso para vocês, eu sei que vai ter algum retorno, né? A gente faz primeiro por amor e, consequentemente, não estou ganhando nada até agora. E vocês estão me vendo com essa felicidade toda. Imagine quando começar a cair R$1 no bolso, hein? Mas você falar nisso, você não me respondeu. Dá para ganhar quanto com esse tipo de vídeo? Então, aí que acontece? É centavos de real, né? Por visualizações, entendeu? Então, quando a pessoa visualiza o vídeo, o comercial que está ali antes, que antecede ao vídeo, na sua integridade toda, aí você já começa a acreditar aquilo ali. Aí a soma vem igual 1, 2 mais 2 e tal. E no final... É uma coisa exponencial, gente. Eu conheço pessoas aí que eu estou seguindo na rede social que realmente mudaram a vida delas através dessas plataformas, entendeu? Eu, particularmente, não tô tendo rendimento nenhum, só estou tendo experiência, mas estou começando, né? Tudo tem um começo. Tendo essa felicidade aí de estar vocês batendo esses milhões aí, né? Aí isso vai me ajudar muito porque já tem uma história, né? Para você subir um prédio, né, o primeiro passo é o primeiro degrau, né? Já está alicerçando com seguidores, entendeu? Peço que vocês comecem a seguir no Instagram, porque alguém me assoprou lá que tem que ser no Instagram também, que é para poder o negócio vir mais rápido no tal desse Instagram. Eu vou arrancar, viu? Tá bom. Obrigado, Jorge. Obrigado a você mais uma vez. Viu? Obrigado a todos aqui. E tá aí mais uma dica para você de como funciona a rede social, como funciona a internet no mundo de hoje, né? Você tem que ser criativo, tem que inventar coisas, né, para que você consiga atingir aí um maior número de pessoas em tempo recorde, né? Nem sempre a notícia, a informação, né, a utilidade pública atinge essa quantidade, mas quando você faz uma brincadeira, você inventa uma história, parece que as pessoas têm um imã, né, que gostam dessas coisas e aí acabam compartilhando com outros e aí a coisa estoura, acontece. Obrigado, Jorge. Agora eu vou conversar com a Juliana Matos, né, advogada, ela que é especialista aí no direito eleitoral. Se quiser sair, pode ficar à vontade, viu, Jorge? Obrigado. O direito eleitoral e também, né, a gente já até falou aqui, ela hoje faz parte do quadro da CBF no conselho, né, arbitral. E é um orgulho para a gente, né? Ela que é baiana, itabunense e mais uma vez está aqui para falar agora sobre esse direito eleitoral. Principalmente você, eleitor, que vai ficar tirando as dúvidas agora, o que é que você esqueceu, o que é que você pode e o que não pode fazer para votar nesse segundo turno, dia 30, próximo domingo. Juliana, bom dia, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa, mais uma vez obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo também. Prazer é nosso, Juliana. Juliana, muita gente já até esqueceu, né, das dicas que a gente deu. Eu recebi perguntas essa semana. Por exemplo, a pessoa não votou no primeiro turno
por algum motivo, né, e ainda não justificou, ela pode votar no segundo turno? Pode, sem problema algum. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno. O prazo para justificar a ausência do primeiro turno é 60 dias a partir do primeiro turno, então você pode votar sem problema algum. E se não votar no segundo turno, continua dentro do prazo para justificar também no segundo turno. Pode Exato. justificar pelo aplicativo ou tem que ir ao cartório? Pode justificar pelo aplicativo. Hoje em dia a gente tem o aplicativo e-título, né, que está muito mais fácil, aí a tecnologia está ajudando bastante. Então você pode justificar pelo e-título mesmo. E a multa? Como é paga essa multa, Juliana? Então, no próprio e-título vai gerar lá um GRU da multa. Caso você... Eu conheço pessoas que já tiveram problema no e-título por questão tecnológica mesmo, e aí você teria que ir no TRE. Mas lá, quando você faz a justificativa, já gera um boleto, você já consegue pagar ali mesmo. Ok. Bom, Juliana, outra dúvida, né, que as pessoas estão é a seguinte: quem perdeu o seu título e ainda não tem o e-título, né, no seu celular, como fazer para votar? Então, no primeiro turno nós tivemos um prazo aí para poder baixar o e-título. Você consegue colocar ali seus dados e baixa. No e-título já vem o seu título ali digital. Inclusive eu votei dessa forma, né? Eu perdi o meu título, não sei onde ele está. E eu voltei com o meu e-título. Da mesma forma agora, você baixar o e-título e você levar ele no celular. Na verdade, mostrar ali, né, porque a gente tem a questão do celular agora que você não pode entrar mais na cabine do celular, mas mostrar ali ao mesário e voltar com o celular mesmo, deixando ele ali antes de entrar na cabine de votação. Ok. Pode levar ainda, mesmo que seja apenas 2 candidatos, né? O número é fácil agora, são 2 dígitos, mas a pessoa pode levar a pesca tranquilamente. Pode, sem problema algum. Você pode levar aí sua pesquinha com os números dos candidatos. O que não pode é entrar na cabine com o celular. Você deixa o celular ali no mesário, mas leva sua pesquinha, entra. O primeiro voto é para governador e o segundo para presidente. Ô, Juliana, no primeiro turno tivemos um problema de que uma mesária foi ajudar uma pessoa que não sabia votar, né? E ela acabou sendo, não sei, parece que você até vai dizer pra gente o que é que ela sofre, qual é a sanção que ela sofre por isso. Mas e daí? Se tiver uma outra pessoa que seja analfabeta, uma pessoa idosa, que não tem costume de lidar com a tecnologia, ninguém pode ajudar, é isso mesmo? Então, a orientação da Justiça Eleitoral, não existe uma previsão na lei de que ninguém possa ajudar ali da Justiça Eleitoral, né? Quem está ali a serviço da Justiça Eleitoral. A orientação é que oriente aquela pessoa, e quem é analfabeto, que não tem acesso ali, a lei permite que tenha um acompanhante. É só importante estar atento, porque por muitas vezes existe fraude desse próprio acompanhante, né? De que muitas vezes aí a questão da boca de urna, do assédio hoje eleitoral que nós estamos vivendo, né? Uhum. Uma questão de impor voto. Muitas vezes a pessoa finge que não entende ali, que não sabe votar, e acompanha a pessoa, mas justamente para ver aquele voto. No caso dessa mesária aí, eu, na verdade, assumo para você que eu não entendi particularmente por que ela foi sofrer uma sanção aí por conta disso, porque se naquele momento a pessoa que estava votando se considerava analfabeta, a Justiça Eleitoral precisa ajudar ali, porque como é que se a pessoa não sabe votar, quem está a serviço da Justiça Eleitoral, que de fato está ali atuando com a boa fé e com a confiança, né, que a Justiça Eleitoral exige, a pessoa mais adequada seria essa. Mas tem muito hoje em dia, Barbosa, essa questão. A gente está vivendo um momento muito delicado da política, onde a gente não tem mais confiança em ninguém, né? Então pode acontecer de a própria pessoa da Justiça Eleitoral está ali condicionada a impor, olha, eu preciso te ajudar porque eu preciso saber quem você vai votar. Então tem toda essa questão por trás, né? Bom, Juliana, reforçando boca de urna, a gente sabe que é proibido, embora no primeiro turno vimos muito isso, né? Muito boca de urna. E o que mais não pode ser feito no dia da eleição, no dia da votação, Juliana, próximas sessões? Então, no dia da eleição, o eleitor ele pode manifestar individualmente, né, ter uma manifestação silenciosa de quem ele vai votar. Você pode votar com sua praguinha, você pode votar de camisa, de boné, você pode se fantasiar todo do seu candidato, não tem problema algum. Isso aí é a manifestação silenciosa que está prevista na legislação. O que não pode acontecer é você pedir voto, que aí pode ser configurado o crime de boca de urna, que, como você mesmo disse, infelizmente é uma cultura do nosso país, vai acontecer sempre, mas no dia da eleição você não pode pedir voto, você não pode mais postar nada nas redes sociais com relação ao seu candidato. Inclusive, a questão de postar é uma situação delicada, porque se eu posso fazer uma manifestação individual silenciosa, ao meu ver, eu poderia postar ali. Mas o que você não pode é pedir voto, né? Então, existe essa questão. Você não pode pedir voto a ninguém, porque é o crime, inclusive, diante do rol de crimes eleitorais que nós temos ali no Código Eleitoral, é o crime que a gente mais vê hoje em dia, né? Que é o de boca de urna.
Ô, Juliana, você há pouco citou até o caso que está acontecendo muito esse ano, a questão do assédio. Agora, essa prática sempre existiu. A gente vê prefeituras, órgãos públicos, empresas, todo mundo fazia lá sua reunião com os funcionários, colaboradores, prestadores de serviço e pede votos para os seus candidatos. Sempre foi assim, né? Sim. Essa eleição, o ministro Alexandre de Moraes resolveu atuar em cima disso, baseado naquelas pessoas bolsonaristas, como, por exemplo, o dono da Havan e outras empresas que vinham fazendo essa prática com os funcionários. Me pareceu mais uma coisa dirigida, porque nunca foi feita essa fiscalização antes, né? As pessoas até denunciavam e não davam em nada, e esse ano parece que houve essa repercussão maior em função disso. Ou eu estou enganado, Juliana? Não, o que acontece, Barbosa? O que a gente está vivendo hoje, claramente, é uma situação assim que ninguém esperava das eleições. Nós estamos vivendo uma situação atípica, onde a paixão do eleitor está completamente avassaladora e está influenciando de todas as formas. Eu acho, inclusive, também por questão de estarmos vivendo uma era digital, né? Essa questão do assédio eleitoral, essa questão de fake news, já vivíamos antes, não é nada novo, né? É algo que hoje a disseminação está muito maior por conta das redes sociais e da era digital que nós estamos vivendo. Eu tenho acompanhado algumas repercussões com relação ao TSE. De fato, quem não está ali, do ponto de vista técnico-jurídico falando, se eu disser aqui para você, como advogada, o TSE ele está andando dentro da lei. Não está havendo nenhuma extrapolação de limites ali. Certo. Mas, para a sociedade, eu assumo que existe aí uma indignação, e quem é leigo no assunto, falando leigo, não diminuindo ninguém, mas quem não está ali no ponto de vista técnico falando, entende uma parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Né? Essa questão do assédio sempre aconteceu, mas o que está acontecendo hoje é que a informação ela está por todos os lados. Antes era por debaixo dos panos. Hoje, a internet está aí mostrando para tudo. A gente vê aí situações na mídia de prefeituras, de prefeitos, deputados, enfim, impondo condições. Se você não votar, você vai ser demitido, você vai ser exonerado, né? Então, assim, para evitar, o que é que o TSE está tentando hoje? É minimizar toda essa questão que já é lá de trás, né? É difícil, Só que como está havendo hoje, Alexandre de Moraes, ele está fazendo o trabalho dele de presidência, né? Porque qual é o papel do TSE? Garantir a legitimidade das eleições, né? E como a gente vive hoje um momento de informação de todos os lados, onde a velocidade ali hoje a gente está numa informação aqui, daqui a pouco já está em outra, a gente já não sabe mais o que é o quê. Então, assim, do ponto de vista técnico, jurídico falando, até então não existe nenhuma extrapolação de limites. Certo? Ele só está tentando ali, como a rede social hoje né, permite que a gente tenha informação de todos os lados, é o que está acontecendo. Eu só achei extrapolar na questão da censura, né? Porque foi grave a questão de você censurar uma emissora de rádio, de televisão, de não poder falar sobre tal candidato, e não era notícia falsa, né? Eram informações verídicas. Então, é que tá. Vou falar como advogada aqui agora. Certo. Não existiu censura. Porque o que acontece, Barbosa? A TV e a rádio, as emissoras de TV e rádio, são concessionárias de serviço público. Se são concessionárias de serviço público, logo elas precisam seguir regras da administração pública, entre elas, legislações eleitorais, certo? A legislação eleitoral ela é clara quando fala que uma emissora de TV ela não pode se posicionar favorecendo um candidato. Por quê? Porque na legislação eleitoral nós temos o princípio da igualdade, né? Da isonomia, da paridade de arma entre os candidatos, onde uma emissora de TV ela não pode favorecer um candidato nem desfavorecer. E nem desfavorecer, né? Então, se ela favorece um candidato, consequentemente, ela está desfavorecendo o outro, onde um vai estar em ascensão e outro não. Foi isso que aconteceu. A legislação ela permite a fiscalização, né? A legislação eleitoral ela permite a fiscalização da emissora de TV. É diferente de um jornal e de uma revista, por exemplo. Jornal e revista não é concessionário de serviço público, então um jornal pode ter ali uma editorial voltado para um candidato. Tanto é que é permitido também a inserção paga no jornal e na revista. Na TV, não. Na TV e na rádio, são inserções gratuitas, né? Então, o que aconteceu é isso, porque, como eu te falei inicialmente, a população está indignada com essa questão de censura porque a gente está vivendo uma paixão avassaladora dos eleitores, né? A polarização ela está extrema, mas se você parar para olhar o ponto de vista técnico-jurídico, não existe censura, entendeu? Eu até admiti agora essa última atitude do Alexandre de Moraes, porque realmente nessa ele tem razão, né? A denúncia sobre as rádios. Sim. Que as rádios na Bahia não estavam veiculando as inserções de Bolsonaro.
Ora, isso quem cuida são os partidos, são Exato. as coligações, não tem nada a ver com o TSE. O TSE ele vai dar o tempo em cada rádio, em cada veículo, né? Exatamente, o TSL não tem o poder de fiscalizar ali as Não. inserções. Aí quem né? tem que fiscalizar é o Exatamente. partido. Tanto é, inclusive, que existe o plano de mídia inicial, Isso. com a reunião com todos os partidos, é uma coisa acordada previamente, não é nada que vai acontecer. Então, assim, como surgiu ali aquela denúncia sem provas, ao meu ver, ele foi completamente correto Não, quando ele... nessa aí ele acertou e eu tenho que concordar, infelizmente, eu não gostei das outras atitudes dele, mas essa ele acertou. Agora, eu acho que cabe ao pessoal da equipe do Bolsonaro, né, Sim. ter ali o plano de mídia correto para todas as 5.000 emissoras do Brasil, né? Exatamente. Né? Não dá para, do nada, falar, não está tendo aqui uma coisa correta e sem provas. Sem prova, né? Sem provas. Quando você... Primeiro que o ônus da prova é de quem acusa. Aí ele faz uma petição sem provas, não tem como. Tanto é que ele se manifestou solicitando a provas em 24 horas, não teve prova. Então, claramente, para você ver, é uma questão de tumultuar de fato as eleições. Não estou aqui falando de candidato A e B, não. Eu estou falando... Mas realmente entendeu? nesse sentido ficou parecendo, né? Que é para Exato. tumultuar. A gente não sabe se realmente... Eu acho talvez ignorância, sabe? Sim, acho também. que é a ignorância deles, porque eles viram assim, na internet, de forma aleatória, pelo que eu vi, fizeram uma planilha tosca, né? Sim. Então, bom, eles teriam que fazer o quê? Gravar essa rádio 24 horas, contar as inserções e conferir com o mapa, ó. O mapa aqui dizia que eram 40 inserções, saíram só 20. Exatamente. Aí eles tinham prova, né? Fora isso, tudo é boato e realmente fica parecendo que é para tumultuar o circo, né? Exatamente. E infelizmente, gente, a gente não pode cair também nessa que foi lá nos Estados Unidos do Trump, né? Tem que ser eleições limpas, corretas, como o próprio Bolsonaro está dizendo aí. Quem ganhar, ganhou. Se o seu candidato não ganhar, o outro ganhar, temos que respeitar, a maioria vence, e é sempre assim. Se as urnas estão fraudadas, ninguém provou e ninguém prova nada até agora, então a gente tem que aceitar o resultado numa boa, né? Não dá para querer tumultuar o processo ou criar problema. Isso aí é claro, é evidente. A gente está num país democrático e temos que respeitar a maioria. Se a maioria eleger Lula, parabéns. Se a maioria eleger Bolsonaro, parabéns para a maioria que elegeu Bolsonaro. E os demais têm que aceitar e respeitar e torcer para aquele eleito fazer um bom governo, porque é ruim para ele, é ruim para todos nós. Não exatamente, exatamente. Assino embaixo tudo que você disse aí. Essa é a democracia, né? E não dá para a gente ficar depois perseguindo A ou B. Agora, Juliana, com relação aos eleitores, né? Que mais nos preocupa é isso, né? Sim. Porque o eleitor, ele vai, muitos deles também por ignorância, às vezes não se informa bem, aí fica uma Maria vai com as outras, né? Pega ali um fake news e aí começa a seguir aquilo ali, acha que é aquilo que está certo. Bom, em relação a fake news, a gente já sabe que ele tem onde denunciar, né? Sim, Se ele vê que a notícia não é verdadeira, é mentirosa, ele pode denunciar na própria rede social, inclusive. Na própria rede social, e a própria Justiça Eleitoral tem um aplicativo chamado Pardal, onde pode ali sair todas as denúncias, ou no próprio Ministério Público também. Né? Hoje em dia, a Justiça Eleitoral facilita muito para o eleitor, né? Essa questão de denúncia. Existem vários canais aí que o eleitor pode chegar para poder fazer essas denúncias. Agora, no primeiro turno, Juliana, houve denúncia aí de boca de urna, principalmente, Sim. né? E compra de votos, e as pessoas ligavam para a Justiça Eleitoral, os cartórios, mandavam ligar para a Polícia Federal, para a Polícia Militar. É esse o procedimento, né? Porque o que acontece? Quando você vê uma boca de urna na rua, você como cidadão pode dar, inclusive, voz de prisão para aquela pessoa. Né? Mas qual é o trâmite? É você chamar a polícia, ou de repente você tem duas formas. Ou você fotografa, pega provas ali, faz um vídeo para depois ir para o Ministério Público para poder fazer uma denúncia, ou naquele momento ali você chama a polícia que vai ter que atuar. Né? Quando você chama a polícia vai pegar o flagrante, vai levar você junto com a pessoa da boca de urna para poder fazer um termo de ocorrência na delegacia. Aquela pessoa vai ficar detida ali por aquele dia da eleição ali, aí depois tem os trâmites lá que precisa, né, correr o processo. E o trâmite é esse, ou você colhe provas para depois, né? Mas a questão da boca de urna, Barbosinha, é que é uma cultura no nosso país, onde não é só aqui na Bahia, é no Brasil inteiro, e aí imagine para a Justiça Eleitoral, para a Polícia Militar, para a Polícia Federal, fiscalizar todo mundo. É difícil, entendeu? Então, por isso que surge aí essas reclamações de que a polícia não faz nada, a Justiça Eleitoral não faz nada, porque de fato é muito difícil.
né? É muito difícil controlar tudo. Mas o que a gente pode fazer é evitem, gente. Evitem, porque de fato é crime. Ô, Juliana, sempre foi proibido, né, a carona, né, na época de eleição, carros ficar pegando eleitor e tal. Esse ano, a Justiça, através do Supremo, liberou o transporte coletivo gratuito. Como é que funciona isso? Quem vai pagar essa conta? Então, o transporte coletivo, na verdade, a legislação eleitoral ela já prevê a questão do transporte coletivo de eleitores da zona rural, né? E aí você tem que fazer um cadastro antes, enfim, o partido faz ali um cadastro, já tem. A carona, ela é proibida, salvo familiares, né? Que a gente sabe que acontece, infelizmente, não tem como, né? É outra questão que é difícil de controlar, né? E agora, para esse segundo turno, a Justiça ampliou essa questão do transporte, inclusive, o objetivo é fazer com que os 20% de abstenção que tivemos no primeiro turno, que agora diminua essa abstenção. Inclusive, uma das reportagens que eu estava lendo é com a questão da lei de responsabilidade fiscal, que não implicaria ali, porque em ano de eleição a administração pública não pode ter um aumento de gastos aí. Mas é o poder público que vai arcar com isso, né? Está sendo aberta aí uma exceção em prol da democracia, né? Em prol do direito de voto e fazer com que essa abstenção de 20% do primeiro turno seja aí diminuída. Você, particularmente, você acredita que essa abstenção tem a ver com esse fato do transporte? Não acho. Não acho que tenha sido Até porque as zonas eleitorais geralmente são próximas às residências. Exatamente, né? Eu acho, Barbosinha, que existe uma série de fatores. A gente está vivendo aí um momento eleitoral que eu acho que a gente nunca viveu antes, né? É onde está havendo ódio, está havendo amor ao mesmo tempo, está havendo... eu acho que qualquer pessoa, inclusive aqui, tem um amigo ou um familiar que às vezes está conversando de política que não tem nem serenidade de discutir o tema, porque está numa paixão tão avassaladora por determinados candidatos que a gente não sabe, não sei nem mais como é que... Todo o que passa já, inclusive, fala, meu Deus, não aguento mais isso aqui, porque a gente está vendo... Tá insuportável, né? E olha que nós, né, responsáveis da área, que trabalha na área, que já está acostumado com isso, mas de fato essa eleição está sendo assim porque a polarização sempre existiu, né? Mas eu acho que dessa vez está assim, extrema. Muito extrema-direita e muito extrema-esquerda. Exatamente. E aí me vem alguns questionamentos, tá? A polarização, porque as pessoas estão mais interessadas com a política, acredito que sim. Eu acho que o jovem, principalmente hoje, está muito mais assim, interessado na política, mas eu acho que ao mesmo tempo também está havendo aí uma questão de já doentia, né? Eu não sei nem se a palavra certa é essa, mas doentia no sentido de ter ódio, amor. A gente está vendo aí assédio eleitoral de trabalho, a gente está vendo assédio eleitoral religioso, né, em todos os aspectos. Então, eu não acho que a abstenção seja por conta só de transporte, não. Eu acho que existe uma série de fatores por trás que a gente está vivendo nesse momento. Eu acredito até que seja uma rejeição desse eleitor ao processo como um todo, né? Já que está essa brigarada, eu não vou lá. Exatamente. E tem a questão também de que, assim, o que está acontecendo hoje? Muito eleitor de Lula vota em Lula porque quer que Bolsonaro saia. Muito eleitor de Bolsonaro vota em Bolsonaro porque quer que Lula não entre. Volte. Então, assim, não está havendo aquela questão de... Quem vai ser melhor para o Brasil, né? O que é que vai ser melhor? A gente está aqui lidando com a pessoa que vai gerenciar o nosso país, né? E não está havendo essa visão. Está havendo só a visão do contra Lula e contra Bolsonaro. E aí está gerando esse ódio, essa briga, e tem pessoas que não têm mais paciência. Né? Então aí gera a abstenção de, não vou votar porque não vai mudar em nada. É verdade. Viu? Entendeu? E eu fico olhando, rapaz, até o direito de resposta, né? Que é garantido pela lei, que eles conseguiram... Eles entram para atacar, ninguém entra para justificar nada, né? Mas é isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma era de ódio e de fake news, principalmente, porque as fake news aí sempre existiu. Aumentou ali em 2018, né, com a campanha de Bolsonaro, mas esse ano está muito maior. E você vê que os dois lados, tanto a campanha de Lula como a de Bolsonaro, parece que estão baseadas. O trabalho deles, a sensação que eu tenho é que eles têm uma equipe só para aquilo ali, para passar o dia inteiro fazendo fake news. E qualquer momento, qualquer espaço que eles consigam utilizar na imprensa, horário gratuito, eles querem atacar. Aí o embate de quem ataca mais, né? É o que está acontecendo. E olha que mudou muito a regra da internet, né? Se fosse como há 4 anos atrás, a coisa estava pior, hein? Estava muito pior. Hoje em dia está, né? A justiça aí está sendo muito mais intervencionista nesse assunto de minimizar, mas ainda assim está difícil. Ô Juliana, agora falar um pouquinho em relação aos candidatos, né? Porque a gente teve aí recente, né, deputados estaduais, federais, já eleitos, senadores.
Como é que fica agora, Juliana, essa questão da prestação de contas? Antigamente era assim, você pegava o dinheiro particular, né, dinheiro de empresas, não podia ter caixa 2, né, e Sim. você prestava contas ali, depois à Justiça Eleitoral, de quem você arrecadou, né, Sim. porque ele também tinha que declarar o imposto de renda. Exato. E aonde você gastou esse dinheiro. Inclusive até os santinhos, os impressos eram numerados, né? Até hoje são, até né? hoje, né? Ser, é que está usando pouco santinho agora, né? Diminuiu mais, hoje né? em dia, com a internet, está tudo digital. Está tudo digital. Ainda tivemos a sujeira aí na rua, mas foi bem menos. Sim. Agora, Juliana, a partir de agora, o dinheiro é público. Esse dinheiro é um fundão que já foi liberado para todos os partidos e como é que funcionou? Eles podiam gastar como quisesse? Como é a prestação de contas? Como é que funciona? Então, o fundão, né, existe aí a liberação para cada estado, existe um limite, a Justiça Eleitoral, o TSE, determina esse limite para cada candidato ali daquele estado, né, para deputado estadual na Bahia teve um limite, para federal teve outro limite, e aí você recebe aquele fundão, o partido recebe, na verdade, e aí o partido, existe inclusive uma discussão com relação a isso, a questão da democracia da divisão desse valor, porque muitas vezes é o presidente do partido que decide, né? E aí uns recebem mais, outros recebem menos, né? E aí você utiliza ali para fazer a sua campanha, né? E aí você tem aí a parte gráfica, né? Enfim, fazer a sua campanha. Pessoas que trabalham na rua, né? Então, você faz toda uma prestação de contas em relação a isso. Mudou, inclusive, para essa eleição, se eu não me engano, todas as vezes que você fazia um gasto, você tinha 72 horas para o SPCE, para comprovar aquilo ali. Teve as eleições agora do primeiro turno. Se você ganhou ou não ganhou, seja o candidato eleito ou não eleito, tem agora até o dia 1º de novembro para prestar contas perante a Justiça Eleitoral. Né? Então, você presta contas de tudo ali, tem que ter os contratos. Enfim, é como se fosse realmente prestar uma conta. Você gastou com isso? Cadê a nota fiscal disso? Tem que ter nota fiscal. Nota fiscal de tudo. E existe a conta do candidato, né? Que aquele dinheiro do fundão precisa ter saído ali da conta do candidato como uma forma de controle. Mas essa prestação de contas não é só para o partido. Ela presta para o partido e o partido presta conta a quem? Entenda, o partido precisa prestar contas independente de eleição ou não. Todo ano o partido presta contas. Exato. E o candidato precisa prestar contas ao partido e à Justiça Eleitoral, certo? Você faz como se fosse um processo judicial mesmo. No próprio site do TRE. No próprio site. Existe o PJE, que é o sistema que nós utilizamos na Justiça. Você junta todo o processo, tem que ter um advogado e um contador. Né? Até porque nessa parte de contabilidade o contador é muito mais especialista na área, o advogado ele participa ali para ver se está dentro da legalidade, até porque é obrigação do advogado ali, do candidato, passar para o candidato os limites daquele gasto, para que ele não incorra em nenhuma irregularidade eleitoral que pode acontecer, inclusive, pode ter uma consequência futura, né? Então é todo um processo como se fosse um processo judicial mesmo. Você tem até, para o primeiro turno, tem até o dia 1º agora, e para o segundo turno, 30 dias à frente. Estou te perguntando isso porque nós tivemos um caso aqui na Bahia, inclusive o vice-presidente do partido é de Itabuna, né, que é o PROS, que foi denunciado por um ex-policial, que foi candidato à Vitória da Conquista, foi denunciado no TSE, e eles cometeram uma fraude. Eles pegaram o dinheiro, passava para alguns possíveis candidatos, né, os supostos candidatos. Esses candidatos devolviam a outra parte e apresentavam a nota de que tinha ficado usado o dinheiro. Então, isso é um crime. Isso é um crime, né? Foi denunciado já no TSE. O vice-presidente do partido é daqui de Itabuna, ele. Inclusive, o sobrenome dele é até Barbosa também. E a gente denunciou isso aqui, né, direto de Brasília. Como é que fica isso aí? Eu sei que vai ter que devolver dinheiro, né? Se caso for condenado. Aí envolve Polícia Federal, envolve o Ministério da Economia, né? Envolve um processo penal. Porque é um processo criminal de verdade, porque isso aí é crime. É crime. Né? E ele pode ser penalizado, inclusive detido por isso. Pode pegar a cadeia? Pode. De quantos anos? Crime. Aí eu não sei Você não sabe a pena, né? Porque no Brasil, infelizmente, muitos processos, muitas condenações terminam em prestação de serviço. Só que a depender do montante, Barbosa, numa situação dessa, onde você está se tratando de dinheiro público, desculpa. Eu não vi esse caso, não tenho como falar com profundidade. Foi denunciado aqui na TVI, foi denunciado aqui com o nosso repórter lá de Brasília. Eu não tenho como falar com profundidade, porque de fato eu não vi. Eu vou falar bem superficialmente. Se tratar de milhões, bilhões,
Não chegou a isso. É pouco dinheiro, porque foi um candidato a deputado de Conquista. Mas existe também a questão, a Justiça Eleitoral também permite a questão da retificação, né? Da retificação daquela situação ali, de você devolver o dinheiro, mas ainda assim existe um processo criminal por trás. Porque é dinheiro público, Exatamente. Né? Agora você imagina pelo Brasil afora quantos casos não tivemos. Sem dúvidas. Esse aí foi um que foi denunciado. Exatamente, sem dúvidas. É porque é muito difícil controlar tudo. Eu acho que está melhorando muito nessa questão da fiscalização, do controle, principalmente com relação ao dinheiro público, mas ainda acontece, infelizmente. Eu vi até uma informação, mas não sei até que ponto era verídica, porque a gente vive num mundo de muita boataria, né? Sim. E eu não tive uma fonte de comprovação de que a ACM Neto teria que devolver uma parte do dinheiro que foi destinado à sua campanha, por alguma irregularidade. Você soube alguma coisa? Não acompanhei, Barbosa. Eu sei assim, quando o candidato, porque quando eu não acompanho o caso, eu prefiro até não falar, para não falar nada errado aqui. Mas você recebe aquele valor, né? Você tem direito ali. Como eu te falei, existe uma polêmica por trás dessa questão do dinheiro, do fundão, porque o presidente do partido é quem define, e aí tem prioridade quem tem mandato, quem não tem mandato recebe. Tanto que a gente viu situações daqui de Itabuna, inclusive, de candidatos que receberam 800 mil e candidatos que receberam um mínimo. 50 mil, né? Então, depende muito. Não receberam nada. Não receberam nada, exatamente. Então, isso é uma polêmica que gera. Mas a partir do momento que você recebe aquele dinheiro, contanto que você utilize dentro da legalidade e dentro da lei, porque nós temos uma resolução de prestação de contas, de gastos eleitorais, dentro daquela legalidade ali que impõe a Justiça Eleitoral, prestando contas, não há o que ser devolvido, né? Nesse caso de ACM Neto, eu não sei te informar, porque de fato eu não vi. Não acompanhei. Ok, Juliana. Bom, eu queria, para a gente finalizar, né, deixar já o convite que você ficou de vir aqui outro dia, só para a gente falar sobre a questão arbitral, né? Vamos combinar. Deixa passar as eleições aí que voltaremos para falar de futebol. Tá bom, Juliana. Muito obrigado por você ter vindo até aqui. E eu queria que você deixasse um recado aí para a democracia, né, para essas eleições aí de domingo. Então, gente, eu queria dizer a vocês que votem, né? Porque eu acho que é importante. Eu sei que nós estamos vivendo aí uma questão de indecisão, no sentido, de insatisfação, a palavra certa é essa, da grande maioria da população, no sentido de que nada vai mudar. Nós estamos aí num momento político vergonhoso para a maioria da população. Mas, se você não escolhe o seu político, você se permite ser governado por qualquer um. Então escolha aquele que mais você se identifica, que você acha que vai minimizar um pouco aí dos problemas que nós estamos vivendo no país, porque não votar também não vai mudar nada, né? Então faça a sua parte. Eu acho que a gente vive num momento aí, a gente vive num país democrático, onde nós temos o direito de voto, então exerça o seu direito para a gente ter um pouquinho aí de, como é que eu posso dizer, de esperança de um Brasil melhor. É isso aí, Juliana. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Para mim foi um prazer enorme. Viu? Obrigada, o prazer é todo meu. Estou à disposição sempre. Ok. Juliana Matos conversou aqui com a gente, advogada, especialista aí em direito eleitoral e também publicitária, hein? Juliana é formada, aí tem formação em publicidade. Obrigado, Juliana. Obrigada. Agora vamos à Vitória da Conquista ao vivo. Gustavo Magalhães, bom dia. Dia Barbosa, aqui estamos falando com você aqui diretamente da Conquista, 25 graus nesse momento, o dia é abafado, assim, com cara que vai chover bastante, mas estamos aqui com a felicidade de estar com você na bancada, que bom. É o advogado também, Gustavo Magalhães, né, Gustavo? Você é mais especialista. De advogado, né? Agora é comunicólogo, é DJ, é advogado, é um monte de coisa. Se a gente for falar as qualidades aqui do Gustavo, vamos ficar um tempão falando. Obrigado. Ô, Gustavo, bom, eu sempre pergunto, porque eu gosto muito de Conquista, né? Como é que tá a Conquista, como é que tá o clima aí, muita festa no final de semana? Você gosta muito e a gente gosta muito de você. Aliás, quando o seu nome toda vez que eu vou, eu já uso o seu nome. Eu sou cartão de visita agora, quer dizer, só tem Barbosa, só tem Barbosinha. Barbosinha aqui tem a moral danada. Barbosa aqui tem Conquista não tem praia, não tem mar, igual Itabuna também, né? Não tem mar. E tem inauguração de um monte de restaurantes, a cidade está efervescente. Só essa semana, 3 restaurantes novos de grande porte foram inaugurados em Conquista. Fora isso, eu queria lembrar a vocês que aqui a TVI foi a primeira televisão que noticiou o incêndio em um grande rede de mercado. Vocês lembram que a gente estava ao vivo lá, mostrando o incêndio desse mercado? Pois eu queria dizer que depois de menos de 6 meses, o mercado já reinaugurou. Inaugurou ontem
esse grande mercado com a grande rede. Então, assim, ou seja, se o comércio se consegue reinaugurar um grande mercado desse tamanho, desse porte, em menos de 6 meses, significa que a cidade é pujante mesmo, a cidade realmente é vibrante. E aqui em Conquista começou quase enquanto vocês em Ilhéus e Itabuna, principalmente em Ilhéus, tem o nosso verão, que a gente começa, as coisas acontecem no verão, aqui acontece em outra época, nós está acontecendo agora. Então, o que eu estou falando é verdade, essa inauguração de vários restaurantes, várias casas de shows, é impressionante. A cidade está movimentadíssima. Ontem foi quarta-feira, se você saísse na rua quarta-feira, a gente fica imaginando que parece o verão da beira da praia. Então é isso. Mas a gente tem notícias aqui, aproveitar, deixar a Barbosa dar uma relaxada lá, respirar um pouquinho. Eu tenho notícias de Vitória da Conquista. Aconteceu ontem uma invasão da Câmara de Vereadores. Ontem a gente estava assistindo aqui, eu estava assistindo o programa, queria parabenizar as mulheres ontem pelo programa excelente que eu vi até o final ontem com relação ao Outubro Rosa. Inclusive, eu queria convidá-los também, você, nosso telespectador do canal 36.2, você que está assistindo pelo YouTube, vai dizer o seguinte: hoje à noite também tem um programa legal com a Maísa Magalhães, a gente também está na nossa parceira, a Mega Rádio, e a gente vai falar também sobre o Outubro Rosa com o médico Pérez Farina, e eu vou trazer essas informações para você. Mas, aqui em Conquista ontem, a Câmara de Vereadores foi invadida por enfermeiros e profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, cobrando a aplicação do piso salarial que foi aprovado recentemente no governo. Aprovado recentemente esse piso salarial. Acontece o seguinte: eles foram para a Câmara porque a Câmara teria uma votação ontem para discutir a aplicação do piso em Vitória da Conquista. Aconteceu um fato extremamente inusitado. Isso ontem a gente estava querendo entrar ao vivo, mas graças a Deus não entramos, porque foi realmente um programa excelente. Adorei ver aquelas 4 mulheres falando sobre a importância do toque, a importância do autoexame. E aconteceu que, no momento da votação, a prefeita vetou a aplicação do piso salarial, e a Câmara de Vereadores, inclusive os seus aliados, os seus... na verdade, a gente fala que a Câmara tem 17 vereadores, a maioria apoia a prefeita. No momento da votação, como a Câmara estava abarrotada de gente, abarrotada de técnicos de enfermagem, e quando foi colocada a votação, o presidente da Câmara, Luiz Carlos Dudé, aliás, uma simpatia, o Barbosa conhece, Luiz Carlos Dudé, quando colocou em votação, e que todos aqueles que apoiam o veto permaneçam, fiquem de pé, somente ele ficou de pé. Ou seja, o veto da prefeita foi derrubado ontem, e o que se pretendia, só para uma justificativa, aliás, pode acontecer em Itabuna também, acontece em Ilhéus também, é que a aplicação do piso foi suspenso temporariamente pelo STF. A discussão está a nível do STF. Mas quando já foi determinado em lei, se a discussão, o que se espera é que esse piso seja aplicado. E as leis orçamentárias são desse ano para o ano que vem. O que se pretendia ontem votar, e o que a Câmara de Vereadores estava colocando em discussão, e que a prefeita vetou, foi a aplicação do piso para o ano que vem. A gente aguardando que o STF faça o julgamento do piso lá a nível nacional, e que o ano que vem, então, já estaria adotado esse salário, esse piso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem para o município. Era só isso que se pretendia, não era para aplicação imediata, porque está suspensa a aplicação desse piso. Porém, a prefeita vetou, e o veto caiu ontem com a votação por quase unanimidade da Câmara de Vereadores. Isso é uma coisa assim, democrática, e realmente foi muito interessante saber, porque a prefeita geralmente manda e a Câmara aceita. E nesse caso aqui, a Câmara de Vereadores se colocou contra ela, a favor da população, e principalmente da categoria de técnicos de enfermagem e enfermagem. Isso é muito interessante, porque você tem dessas coisas. A outra notícia também daqui é o seguinte: mais uma notícia que bate um pouco na prefeita Sheila Lemos. Eu costumo dizer que a prefeita Sheila Lemos tem uma grande maioria em Vitória da Conquista, uma grande aceitação, mas a cidade é assim, nós estamos numa cidade extremamente inteligente, evoluída e politicamente evoluída. Vitória da Conquista tem uma tradição, sempre eu falo a vocês aqui, Vitória da Conquista é uma tradição de esquerda. Há muitos anos ela já é uma cidade de esquerda. E ontem aconteceu que a prefeita Sheila Lemos foi das cidades da Bahia, uma das maiores cidades da Bahia, que não havia regulamentado o transporte coletivo público gratuito para o domingo da eleição. A prefeita não tinha autorizado ainda, inclusive já tinha declarado que não iria autorizar a gratuidade do transporte coletivo.
E ontem a Defensoria Pública do Estado da Bahia entrou com uma ação junto à Vara da Fazenda Pública, e o juiz da Vara da Fazenda Pública determinou que o transporte coletivo em Vitória da Conquista no domingo será gratuito. Foi através de uma medida liminar em Vitória da Conquista. Mandar um abraço para a Toné. Toné hoje fez uma matéria no blog da Toné extensa, falando das capitais. Eu até colaborei, mandei para ela também que em Vitória da Conquista a decisão foi judicial. Uma liminar do juiz Dr. Rio, da segunda vara da Fazenda Pública, determinou que a prefeitura forneça transporte público gratuito no domingo para as eleições. E falando de eleições, a gente recebeu ontem no Programa Legal, aliás, o Programa Legal, eu queria convidar vocês a assistirem também o Programa Legal, parceiro aqui da TVI, e se vocês tiverem um horário, aproveitem, vão conhecer pela Mega Rádio, que já também é a parceira nossa na TVI, que sempre traz matérias, e a gente tem recebido muitos convidados interessantes, e sempre citando também a TVI, porque a gente acaba filmando e trazendo para cá. E a gente recebeu ontem o vereador, um cientista político, advogado, Anderson Ribeiro. E a gente vai passar um trechinho da entrevista dele aqui, e ele ele tem muito conteúdo, fala muito sobre política também, e fala muito sobre, ele é muito interessado em Vitória da Conquista. E a gente vai passar um trechinho dele aqui para vocês conhecerem um pouco do vereador Anderson Ribeiro, e depois a gente volta só para se despedir. Solta aí essa entrevista. Sempre uma alegria estar nesse programa Líder de Audiência, cujo âncora é um amigo de longas datas, que a gente espelha muito nele pela sua caminhada, principalmente na advocacia, que é Gustavo Magalhães, né? Temos a satisfação também de estar conhecendo melhor o colega de profissão Edson Trindade, que não é natural, mas é como se fosse do sertão de Livramento de Bom Jesus. Desculpa, Livramento Nossa Senhora. Nossa Senhora. Desculpa. É uma alegria estar aqui, né? Eu acho a pauta ficou um pouco solta, mas é mal que vem para bem, né? Esse bate-papo rico, alvissareiro, é importante, até para descontrair um pouco, tendo em vista a gente está há poucos dias talvez do pleito eleitoral mais importante que o Brasil já vivenciou. Eu gostaria também de trazer à tona que estamos na iminência de comemorar 182 anos de Vitória da Conquista, no dia 9 de novembro, né? E me parece que também seria bacana a gente bater um papo rápido acerca também das perspectivas do nosso município, né? Um município estratégico para a região, estratégico para o Nordeste, por que não dizer para o Brasil, né? Que atrai muitas pessoas de todas as partes do Brasil, tendo em vista a sua condição climática, a sua água potável, né? Eu falo isso porque outros municípios acabam tendo água mais pesada, isso acaba influenciando também. Está no traçado também de uma rodovia federal estratégica, né? Um município que vem de um processo ali nos anos 70 do cultivo de café, depois ele se fortalece na condução do comércio e coroando com polo de serviço educacional, né? Uma cidade realmente, vamos dizer assim, extremamente alvissareira, que boa de se viver, desenvolvida, mas logicamente precisa também, me parece, de algumas melhorias, sobretudo para a população mais carente, a população da periferia, da zona rural, né? Um pouco essa reflexão que a gente pretende também trazer, se for possível. Claro, não, na verdade você manda aqui, eu até acho salutar a gente falar sobre isso por conta da sua paixão que eu sei que você tem por Vitória da Conquista. Inclusive, queria só acrescer também que dessa gama de possibilidades que a Conquista teve e vai ter no futuro, também a questão de a gente estar brigando
pelo título de Portal da Chapada, né? Porque para poder trazer também um pouco de turismo para Conquista, né? Porque as pessoas só vêm aqui para fazer a revisão do carro, precisa fazer para poder vir, para poder aproveitar as belezas de Conquista, que tem muita, é porque a gente não admite, mas a cidade, eu sou apaixonado já, não me lembro mais da praia, não me lembro mais de absolutamente nada, e eu sei que Conquista tem essa possibilidade de ter o título de Portal da Chapada, a abertura da Chapada seria Vitória da Conquista. A gente tem 2 lugares para poder chegar por Conquista, a gente vai ter que lutar por isso. Mas assim, tirando o fato que nós vamos fazer aniversário agora, nesse mesmo, aproveitando a mesma deixa, porque Conquista é uma cidade pacata, uma cidade ordeira, uma cidade democrata, o tempo inteiro democrata. Você acha que nós vamos ter uma eleição, no final das contas vai ser tranquila, Anderson? É o que a gente pede a Deus, né, e confia. O povo brasileiro, ele tem essa capacidade, vamos dizer assim, né, da benevolência, da cordialidade, da camaradagem, e por mais que recentemente esteja bastante polarizado o processo eleitoral Brasil afora, mas a gente quer crer que irá transcorrer, né, dentro da parcimonia, dentro da harmonia, como foi de certa maneira no primeiro turno. E o que é mais importante é que o vencedor realmente reconheça, ou melhor, o perdedor reconheça a vitória do vencedor. Isso é importante, né, em nome da estabilidade institucional, né, e depois do dia 30, pedir a Deus também muita sabedoria para que o vencedor comece a proceder, né, a sua equipe de governo, e que tenha realmente um melhor diálogo com o Congresso Nacional, que é de suma importância. A gente falava aqui mais cedo, nosso sistema é presidencialista, né? O cargo eletivo mais importante da República é de presidente, mas eu não tenho dúvida, diante das atribuições constitucionais, quem tem mais poder de fogo é o Congresso Nacional. É isso aí. Um abraço então, Gustavo Magalhães, aí direto de Vitória da Conquista, né? Parabéns aí pela entrevista aí no seu programa na Mega Rádio, que eu sempre acompanho aí, viu? Às 19 horas, bacana, viu? Um abraço. Um abraço também para a Maísia. Bem, gente, nós vamos falar agora aqui no programa de saúde. Vamos falar de saúde e um assunto muito interessante que interessa a todos nós, né? Todos somos curiosos aí em relação à saúde mental, né? A saúde mental E a gente mistura muito isso. Vamos saber onde é essa linha tênue aí entre a questão psiquiátrica e a questão física. E está aqui com a gente o professor Antônio Fernandes, é isso? Antônio Fernandes está aqui com a gente. Ele é médico neurologista, especialista em doenças cerebrovasculares, docente do curso de medicina da Faculdade Particular aqui em Santo Agostinho, e coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa e do Hospital de Base de Itabuna. Ainda novo, né? Mas já com uma bela graduação aí. Bom dia, doutor. Obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa. Obrigado à TVI pela oportunidade da gente falar sobre esse assunto, focado principalmente em AVC. Isso. Porque apesar da gente estar no Outubro Rosa, tem uma data que é celebrada, na verdade, mundialmente como um marco, né? E é o dia 29 de outubro como Dia Mundial de Combate ao AVC. A gente vai falar disso, doutor, mas tem umas curiosidades que eu queria lhe perguntar, porque todos nós somos curiosos, né? Como funciona a cabeça humana, a gente ouve falar e vê ilustrações, né? A massa cinzenta que compõe o cérebro, né? Dentro dessa massa não parece existir nada, né? Os neurônios estão intercalados ali, né? Transmitindo o tempo todo informações. E o que é que dói mesmo na cabeça, doutor? O que é que provoca uma dor de cabeça? A gente sabe que essa massa cinzenta, ela tem uma pele, né? Que é chamada meninge, né? Que é o que causa, inclusive, a meningite, né? Quando ela está inflamada. Mas fora isso, o que é que causa a dor de cabeça? Sim. De um modo geral, o nosso cérebro é um conjunto de células que tem a nossa função mais importante de todas, que é regular as nossas ações para que a gente consiga se alimentar, se movimentar, reproduzir e sobreviver. Certo. Então, basicamente, o cérebro é o nosso grande computador dessa orquestra, vamos dizer assim. Então, todas as funções orgânicas que o cérebro nosso coordena
são voltados a esse objetivo, de a gente poder reproduzir, sobreviver. Certo. Então, assim, existem várias doenças neurológicas. As doenças que acometem as meninges costumam causar dor de cabeça. O AVC, por exemplo, do tipo hemorrágico, quando há uma ruptura de um vaso, forma-se um hematoma dentro do crânio e isso pode ser um sintoma bem evidente de um AVC. Pessoa que não tem uma dor de cabeça apresenta uma dor muito intensa, muito súbita. Ô doutor, só para esclarecer, esses vasos, eles ficam somente na meninge ou tem nessa massa cinzenta, né, que ela é meio cor-de-rosa também, né? Que a gente costuma ver até em acidentes assim. Outro dia eu passei ali na pista, né, tinha vários pedaços espalhados na pista e parece uma massa cor-de-rosa. Ali não tem artéria, não tem veia. Às vezes elas ficam só ao redor disso, é assim que fosse? Isso, a circulação cerebral, né, como qualquer órgão, sempre tem artéria e tem veia. Então, a circulação cerebral, as artérias vêm por fora, nesse espaço, né, chamado de espaço meníngeo, subaracnoide, entre as meninges. Aracnoide é um dos nomes de uma das meninges. Certo. Então ela vem por fora, envolve o cérebro e perfura. E aí faz essa nutrição de todos os neurônios. Por exemplo, se tem um aneurisma, que é uma malformação na artéria, como se fosse um saquinho assim na parede da artéria, e esse aneurisma se rompe, o paciente pode se manifestar com uma dor de cabeça muito intensa. Inclusive é um dos tipos mais graves de AVC, com alta taxa de mortalidade. Se essa artéria se rompe depois que ela entrou no cérebro, faz a hemorragia que a gente chama intraparenquimatosa, que é um AVC mais conhecido como derrame. Ou mesmo, quando a artéria dessa obstrui, ou seja, para de passar sangue, faz o que a gente chama de uma isquemia. Ou seja, se não tem nutriente, o neurônio morre. E a manifestação clínica da morte do neurônio é aquela função que ele coordena, por exemplo, a parte do cérebro que comanda o movimento do lado direito do corpo. Se ela for afetada por uma isquemia, o lado direito do corpo, o paciente não consegue mais movimentar. Então aí, cada parte do cérebro, dependendo de onde foi a lesão, vai dar uma manifestação clínica, um conjunto de sinais e sintomas diferentes. Ô doutor, pode acontecer micro AVC ou isquemia, por exemplo, com o olho mais caído do que o outro. Isso pode ter sido lá atrás alguma pequena isquemia ou pequeno AVC que não foi uma coisa tão grande para que eu sentisse tanta dor e não percebi. Acontece isso? É isso, assim, o sintoma mais típico do AVC não é nem tanto a dor de cabeça, é uma perda de uma função súbita. Por exemplo, como o senhor comentou, perdeu o movimento do lado do rosto, perdeu o movimento de um braço, na hora que vai falar, a fala está embolada. Então, assim, são muitos sintomas possíveis de um AVC, porque o AVC pode acontecer em qualquer das artérias cerebrais. Então, se for um AVC de uma pequena artéria, que a gente chama de uma artéria perfurante, usualmente dá um sintoma mais leve. Mas se for AVC por oclusão de uma grande artéria, por exemplo, a artéria cerebral média, a pessoa tem um déficit, um sintoma muito grave. Por isso que a AVC está entre as causas. Na verdade, hoje em dia, nesse primeiro semestre de 2022, o AVC voltou a ser a principal causa de morte no Brasil. Inclusive à frente de infarto agudo do miocárdio e à frente da própria Covid. Então, além da mortalidade, que é alta, tem chance de sequela, ou seja, a pessoa fica incapaz. E não só sequela motora, mas também uma sequela cognitiva. Quando a gente pensa nas causas de demência, Alzheimer é a mais conhecida, mas a segunda causa de demência é AVC. AVC, né? Ou seja, morte, incapacidade e demência são recentemente eu tive um amigo que teve um AVC e ele detectou na hora porque ele sentiu uma perna dormente, né? Ele não sentia a perna, melhor dizendo. Aí foi para o hospital, passou alguns dias, tratou e não ficou com nenhuma sequela. E isso também, na verdade, não foi um AVC de derrame, né, que chama, mas um AVC isquêmico, né? Que é quando a artéria fecha e o sangue não circula, não é isso? Isso. Existem basicamente dois grandes grupos de AVC. O por falta de circulação, que a gente chama de AVC isquêmico, que é o mais comum. Existe o por ruptura de artéria, que é menos comum, chamado AVC hemorrágico, só que é um dos tipos mais graves. E ainda existe a chamada isquemia transitória, ou seja, onde há uma obstrução da artéria, mas o próprio organismo consegue desobstruir. E aí o paciente tem um sintoma transitório. Então, o paciente pode não ter realmente a morte dos neurônios, porque a circulação, o próprio organismo conseguiu restaurar a tempo. Só que, além disso, a maioria dos eventos de isquemia,
o paciente de fato vai ter um déficit. E aí, dentro desse tipo do AVC isquêmico, existe um tratamento. Um tratamento que usualmente é indicado e precisa ser feito muito rapidamente. Qual seria esse tratamento? É o tratamento com um remédio chamado trombolítico. A alteplase é uma medicação que é capaz de dissolver esse trombo antes que aqueles neurônios que estão em isquemia morram. E precisa ser rápido, porque os estudos que foram avaliando a eficácia desse remédio notou que só tinha efeito até 4 horas e meia do início do sintoma, ou seja, do momento da pessoa ter o sintoma até chegar no hospital e o remédio ser feito, não pode ser mais do que 4 horas e meia. Por isso que a gente fala muito e traz essas campanhas e gosta de abordar esse tema, porque a maioria dos AVCs que acontece, a pessoa está em casa. Falando aqui com o nosso telespectador, é importante entender que tá bem, de repente tem um sintoma súbito, perdeu o movimento de um lado do corpo, a fala ficou embolada, precisa ir rapidamente para a unidade hospitalar, porque se for um AVC isquêmico e chegar a tempo, nesse tempo de até 4 horas e meia, a chance dessa medicação conseguir restaurar a circulação e o sintoma reverter. Doutor, o ser humano ele vive muito sugestionável, né? O cérebro tem uma capacidade incrível de ser sugestionado e a partir dali criar sensações. Tem uma doença, né, que é a hipocondria, né, considerada uma doença, né? A pessoa tem a hipocondria e no momento que ela está ouvindo falar de um problema, ela começa a, tô sentindo esse sintoma e tal. Como separar isso, né, do que não é, do que é verdadeiramente físico no cérebro? O que é que está acontecendo de forma psíquica ou de forma física? É difícil. Na verdade, do ponto de vista leigo, não dá pra gente ensinar a pessoa a perceber se é ou não é. A recomendação é que, na suspeita de um AVC, ligue pro SAMU ou busque a unidade hospitalar mais próxima. Porque assim, existe uma parte no cérebro chamada sistema límbico, que interliga os pensamentos e emoções com as outras funções neuronais. Então existem vias de inter-relação e que o sintoma que se manifesta, que a gente chama de transtorno funcional, ou seja, o órgão não está lesionado, mas a função está influenciada por essas questões emocionais, se manifesta clinicamente muito parecida com um sintoma realmente da lesão orgânica. Então, o transtorno funcional, ou seja, associado às questões psiquiátricas, ou o transtorno orgânico da lesão cerebral, só com avaliação médica mesmo para a gente conseguir diferenciar. Por exemplo, o recomendado é o quê? Ele procurar primeiro, no sintoma desse, o psiquiatra ou procurar já diretamente o pronto-socorro, o hospital? Focando bem no lema da nossa campanha, qualquer sintoma neurológico súbito, ou seja, a gente usa muito uma sequenciazinha chamada SAMU, um mnemônico de 4 letras. Sorriso, abraço, música, urgente. O que isso quer dizer? Se de repente a pessoa vai sorrir e a boca está torta. De repente a pessoa vai dar um abraço, ou seja, levantar as mãos e o braço está sem força. Ou vai cantar uma música ou falar uma frase, o Brasil é o país do futebol, e a fala está embolada ou ela não consegue, o de urgente, então, corra para um hospital, porque isso pode ser um AVC. Então a gente sempre bate na ideia de que qualquer sintoma súbito, a pessoa está bem, de repente perde uma função, perde o movimento de um lado do corpo, começa a ficar sensação de dormência, pode ser sintoma de AVC, recomendado é que busque o quanto antes do hospital. Por quê? Se for um AVC isquêmico, a gente já acabou de falar aqui, até 4 horas e meia a gente consegue tratar com chance boa de reverter esse sintoma. Certo. Então, se for um AVC isquêmico, o paciente chegue fora dessa janela terapêutica, o tratamento vai ser só medidas de suporte mesmo. Mas a sequela vai ficar. Vai ficar. Agora a questão do AVC hemorrágico, aí já é mais complicado, né? Mas mesmo assim precisa tratar urgente também, né? Sim. Até hoje, assim, a gente não conseguiu ter uma grande melhora no prognóstico. Como assim? Esse paciente com AVC do tipo isquêmico, tem uma escala que a gente gradua a gravidade do AVC, né? Que chama de NIHSS. Certo. Se for um número muito alto, mas a gente fizer o remédio, o paciente pode recuperar o déficit. Só que o AVC do tipo hemorrágico, a chance de recuperação tem muito mais a ver com o início da doença. Como assim? Uma hemorragia maior do que 60 ml, por exemplo, ou uma hemorragia que faz a pessoa entrar em coma, tem uma escala de coma de Glasgow abaixo de 8, a mortalidade é mais de 80%. Independente de ser tratado em Itabuna, qualquer lugar, São Paulo, nos Estados Unidos, infelizmente a gravidade da doença inicial do AVC o sangue já derramou, né? Já foi. E se busca muito, será que cirurgia resolve? Já foram feitos vários estudos em tentar operar, mas
Infelizmente, ainda, como a gente tem no AVC isquêmico, que existe uma terapia capaz de reverter e a pessoa ficar bem, infelizmente no AVC hemorrágico ainda não. É uma medida mais de suporte mesmo. Mas felizmente, desculpe interromper, o AVC mais comum é o AVC do tipo isquêmico. Ou seja, passível de ser tratado. Agora, doutor, o senhor falou aí desses 4 sintomas, né, que você falou. Sorriso, a dança, a música, né, o abraço, né. Pronto. Fora isso, essas são as coordenações motoras do corpo. Mas outras situações podem ocorrer. Por exemplo, digamos, o indivíduo está tonto, está, sei lá, com outro problema, né, que não seja coordenação. Pode ocorrer isso? Ótima pergunta, Barbosa. Com certeza. Por exemplo, uma isquemia que aconteça no cerebelo, que é o órgão da parte do encéfalo responsável pela ação de coordenação, pode fazer a pessoa ficar descoordenada. A sensação é como se estivesse embriagado. Isso. Subitamente, esse quadro pode ser sintoma de AVC. Por exemplo, a pessoa ficar com dificuldade de visão. Uma isquemia na parte posterior do cérebro pode fazer a pessoa não conseguir enxergar e ficar com déficit visual repentino. Então, assim, os sintomas são muito variados de AVC, mas a gente foca muito nessa sequenciazinha do SAMU, porque o déficit que de fato causa mais incapacidade é a perda do movimento e a perda da fala. Né? Por isso que a gente foca muito em falar do sorriso, o abraço e a música. Ou seja, se a gente não se comunica, a gente tem uma incapacidade. Se a gente não consegue se locomover, também causa incapacidade. Então a gente foca muito na percepção desses sintomas que são os mais incapacitantes, para a população que está nos assistindo saber, se eu tiver suspeita de AVC ou algum parente meu com suspeita de AVC, não fica em casa, preciso ir para o hospital. Eu já vi um caso, por exemplo, de uma isquemia que a pessoa 24 horas antes ou 48 horas antes estava sentindo uma dor de cabeça, mas que não era tão aguda, era uma dor suave, né? Uma dor fraquinha, e essa dor não foi tão forte, então por isso ela não se preocupou em ir logo para o hospital. Com o passar desses 2 dias, 24 horas depois, ela desmaiou e aí foi ter que ser levada para o hospital e já entrou em coma, né? Então, às vezes a dor não é muito forte, a pessoa pode ficar despreocupada e está acontecendo uma coisa grave, né, doutor? Em relação à dor de cabeça, é um ponto importante. Dor de cabeça é algo muito comum. Mais de 80% da população geral vai ter uma crise de dor de cabeça. O que chama a atenção, que chama de sinal de alarme, de alerta, porque essa dor de cabeça pode ser algo mais sério, é uma dor diferente. A pessoa nunca teve a dor daquele jeito e a dor aparece. Ou tinha, por exemplo, uma enxaqueca, que é uma dor que fica latejando, que a claridade incomoda, o barulho incomoda, e a dor de repente muda. Ou é uma dor que é a pior dor da vida. Nunca teve uma dor. Na escala a gente pergunta quanto é a sua dor de escala de 0 a 10, a pessoa fala 1000. Não, é uma dor insuportável, chama ainda dor entrovoada, de tão intensa que é. Qualquer tipo de dor que está diferente do habitual é um sinal de que pode ser uma doença de maior gravidade. Mas a maioria dos AVCs não vem com dor de cabeça. Então, a gente foca muito o sintoma do AVC é algo de disfunção mesmo, né? Súbita, questão de segundos. Né? Já tive paciente da família falar, meu avô estava almoçando, e a mão caiu. O garfo caiu, não conseguiu mais se alimentar. Foi falar, a fala não saía. Então o típico do AVC é assim. E o que a gente vê ainda, infelizmente, e a gente agradece a TV por esse espaço, é a gente não falar muito sobre AVC. A gente passa um mês falando de Outubro Rosa, por exemplo. Novembro Azul vem aí. E falar sobre AVC também é importante. Porque é uma doença que é muito prevalente. Por exemplo, as estatísticas mostram que 1 a cada 4 pessoas no mundo teve ou vai ter um AVC. Aí você pergunta assim, tá me agorando? Não. Porque estatística, né? Quando a gente vai ver os fatores de risco para AVC, hipertensão não controlada, diabetes não controlada, sedentarismo, tabagismo, obesidade, dieta desbalanceada, bebida alcoólica em excesso, problemas do coração que a pessoa não cuida. Ou seja, são coisas que a gente vê todo dia. São fatores de risco muito comuns que quando não são cuidados, a chance de lá na frente ter um AVC. Agora, doutor, o fator principal para causar o AVC, principalmente o hemorrágico, é realmente a pressão alta ou não? Dentro de AVC hemorrágico, hipertensão arterial é a principal causa. Né? Tanto que uma das medidas mais importantes, por isso que é importante
é fundamental esse paciente chegar rápido ao hospital é a gente controlar a pressão. Porque o sangramento aparece o sintoma. Se a pessoa demora de chegar no hospital, demora de perceber que é uma hemorragia e demora de baixar essa pressão, esse sangramento pode expandir e nessa expansão levar à morte e sequelas graves. Doutor, é mito ou é verdade que você tomar aquele comprimido AS afina o sangue e favorece evitar isquemia, AVC, é verdade isso? É mito e verdade. Vamos lá, só pra gente esclarecer. O uso preventivo, ou seja, a pessoa não tem nenhum indício que tem doença cardiovascular manifesta. Ou seja, nunca infartou, nunca teve AVC, não tem problema dos rins, não tem problema na circulação arterial. Ou seja, usar o AS nesse contexto não vai fazer diferença. Questionável. Certo. Mas, se o paciente tem um evento desse, ou já teve um AVC, ou já teve um infarto agudo do miocárdio, tem problema na circulação, problema de circulação nas carótidas, ou mesmo, como a gente está falando de AVC, a gente indica o uso do AS, sim, para evitar novos AVCs. A gente chama isso de prevenção secundária. Então é um excelente remédio para prevenir eventos subsequentes. Porque a causa principal do AVC é quando tem um coágulo na veia, né? Causa um entupimento, é isso? Isso, do AVC isquêmico é exatamente isso que acontece. O isquêmico é isso, né? Mas qual é a nossa preocupação para o nosso telespectador entender bem? Certo. Não decidir em casa pelo uso do AS. Porque a gente acabou de falar que o sintoma físico é muito semelhante de um AVC hemorrágico para um AVC isquêmico. E um AS, no paciente que acabou de ter um AVC hemorrágico, piora a evolução. Pode fazer esse sangramento aumentar, porque o AS vai evitar que a plaqueta coagule o sangue. Então, no AVC hemorrágico, a gente não pode fazer AS. E a gente só vai conseguir reconhecer isso na unidade hospitalar. Certo. Ô, doutor, existe alguma prevenção, algum remédio que faça fortalecer as paredes das artérias, né, das veias, para evitar um possível sangramento, né, um derrame? Excelente pergunta, Barbosa. Isso envolve a questão dos fatores de risco que a gente comentou. E quando a gente avalia, a gente está falando basicamente de um estilo de vida saudável. Certo. Alimentação adequada, atividade física, combate à obesidade, evitar hábitos ruins como tabagismo, bebida alcoólica em excesso. E tudo isso, por exemplo, a gente sabe que se a gente diminuir o sal, ajuda a controlar a pressão. E a pressão é um fator de risco para ter AVC. Ou seja, quando a gente pensa em estilo de vida saudável, a gente está falando de controle desses vários fatores de risco. E o que esses estudos mostram para a gente é que 90% dos casos de AVC são evitáveis. Ou seja, esses fatores modificáveis, se a gente controlá-los, ou seja, pensando nessa questão do estilo de vida saudável, a chance de ter AVC diminui bastante. Então, basicamente, é uma mudança de estilo de vida e perceber os problemas de saúde, não deixar para depois. Hipertensão, eu não vou tomar remédio porque eu não sinto nada. Realmente, na hora que a pressão está alta, a pessoa não sente, mas é como se fosse uma poupança. A hipertensão vai lesionando o vaso, vai lesionando a artéria, até o momento que dá o sintoma clínico. E quando a gente pensa em um AVC isquêmico, a gente tem muito pouco tempo, ou seja, 4 horas e meia para tentar uma terapia que reverta. Então, a melhor forma quando a gente pensa em doenças cardiovasculares como um todo e o nosso foco AVC é prevenção. Prevenção envolve muito essa questão do estilo de vida e de se cuidar. Ô, doutor, o senhor tem já alguma experiência assim de casos que chegam ao pronto-socorro e consiga dentro dessas 4 horas e meia? Porque hoje com o serviço público, né, tudo às vezes é meio demorado, né? Até dar entrada no PS, chegar o profissional ali, atender, ir para a sala de cirurgia, fazer tomografia, é um processo meio lento, né? É um processo que envolve várias etapas. Várias etapas. Por exemplo, se a pessoa chega no hospital já com 4 horas de sintoma, chegou, fez ficha, o médico examinou, vai fazer o exame, a gente não consegue, não dá conta. Não dá conta. Então o ponto fundamental é a pessoa chegar o quanto antes no hospital. Quanto antes, né? E no hospital, nos nossos hospitais aqui, a gente está implantando os protocolos de tratamento ao AVC. Na Santa Casa de Itabuna já tem, no Hospital de Base a gente está em processo de estudo e implementação. Tem um projeto chamado Projeto Angels, que é ajuda como uma educação continuada ao hospital a melhorar todos esses processos. Ou seja, a gente tem que ser muito rápido. Então, para ser rápido, tem que ser bem protocolar. Então, a gente reconhece a necessidade de trazer isso para na nossa região, Ilhéus e Itabuna, e temos buscado nesses hospitais que atendem os pacientes adultos, principalmente, ter essa celeridade para garantir que o tratamento
primeiro, reconhecer rapidamente que é um AVC isquêmico e, sendo um AVC isquêmico, indicar o tratamento adequadamente para aquele paciente. Ok. Ô doutor, os processos na cabeça, né, as pessoas imaginam mais assim, aquele processo invasivo, né, que corta a cabeça, tira ali o tampo, o cara vai operando ali, o paciente falando com ele, mas nem todo caso é isso, né? Isso aí só é extremo, né? Sim, sim. Quando a gente fala de tratamento do AVC isquêmico, o primeiro tratamento validado e que é nível 1A, ou seja, é indicado fazer em qualquer lugar do mundo. Só medicação. O primeiro deles foi a medicação, que é a medicação que faz pela veia, um acesso venoso. Um acesso venoso a gente tira o exame de sangue, no outro acesso, quando é indicado, a gente faz o tratamento. Certo. Mas existe uma nova terapia por uma microcirurgia, como se fosse uma microcirurgia, que é pela artéria. Desde mais ou menos 2015, essa técnica mostrou-se que ajudava essa medicação a desobstruir a artéria. A gente chama isso de trombectomia mecânica. Como se fosse um cateterismo, semelhante ao cateterismo que faz para o coração, só que em vez do catéter ir para o coração, o catéter sobe até o local que está ocluído pelo trombo e faz essa trombectomia, que é a retirada mecânica. E hoje vocês têm um equipamento na sala cirúrgica que vê em tempo real ali a artéria que está entupida, né? É um aparelho numa sala de hemodinâmica. Aqui na nossa região a gente ainda não tem. Né? Na Bahia, Salvador, alguns hospitais têm esse serviço, porque precisa não ter só o aparelho de hemodinâmica. Tem os catéteres que são específicos e o profissional que seja habilitado, treinado para manejar esse tipo de catéter. Esse catéter é como se fosse uma fibra ótica, né? Uma coisa muito fininha, né? E na ponta dele tem tipo uma telinha. Assim. Uma tela, né? Porque aí essa tela engancha no trombo e aí o hemodinamicista traciona. Tem outras tecnologias até de aspirar esse trombo. O efeito é o mesmo, tirar mecanicamente aquela obstrução. Ou seja, auxiliando o efeito do remédio que afina o trombo ali. Pelo que o senhor vê aqui nos hospitais regionais, né, principalmente a Santa Casa, ou talvez mesmo o Hospital de Base, ou Costa do Cacau, quando é que a gente vai ter um equipamento como esse aqui? Será que é viável nos próximos anos? É perfeitamente viável. Do ponto de vista do tratamento com a medicação, a gente já tem disponível nos nossos hospitais. Costa do Cacau a gente já tem o protocolo, já trata pacientes quando chegam em janela. No Hospital Calixto também, no Hospital de Base a gente está em fase de implantação. Então assim, para esse tratamento com a medicação, basta ter um leito hospitalar, tomógrafo e o meu remédio disponível. Ou seja, os nossos grandes hospitais têm isso disponível. Certo. Para esse tratamento pela artéria, a gente chama de trombectomia, é algo ainda difícil, principalmente no SUS. Existem portarias que regimentam, né? Esse tratamento pode ser habilitado para o SUS. Agora, em 2021, que houve uma portaria ampliando a possibilidade de usar esse tratamento com a trombectomia para o SUS. Mas ainda está em fase de implantação a nível nacional. Porque é um tratamento extremamente caro. Caro, né? E aí foi necessário um estudo do Brasil para identificar se essa terapia, que é cara, vale a pena, ou seja, é custo efetivo. Então, esse estudo mostrou isso. O estudo Resilient foi feito em vários centros aqui do Brasil e viu que no SUS, mesmo sendo caro, vale a pena, porque o paciente sai mais rápido do hospital, evolui com menos incapacidade. Se a gente pensa em capacidade, a gente pensa lá na frente um problema de previdência, né? A pessoa ativa, para de trabalhar. Ou seja, em vez de gerar renda para o país, termina gerando, entre aspas, uma despesa. Então, esse desbalanço a longo prazo termina compensando o custo desse tratamento que inicialmente é caro. Mas na nossa realidade, o uso do trombolítico venoso é factível. A gente está lutando para ter em todos os nossos hospitais o nosso paciente ser tratado adequadamente. Isso é bacana. Ô doutor, então assim, para a gente finalizar esse tema, né, nós temos hoje muitos jovens que vivem, porque eu por exemplo já fui mais jovem, bem jovem, né, como todo mundo, eu nasci, fui criança e fui jovem, né, porque quando as pessoas veem uma pessoa mais velha, né, parece que já nasceu velha. Não, eu também já fui jovem. A gente fez muita bobagem. Então os jovens hoje, da faixa de 20 anos, né, muitos estão sedentários, não querem ter atividade física, né, bebendo, né, a bebida alcoólica e energéticos, e fumando, inclusive, narguilé, cigarro eletrônico, né? Isso é um caminho sem volta aí quer dizer, sem volta se ele continuar, né, claro, para um problema como esse no futuro, né? Barbosa trouxe um ponto fundamental, importantíssimo. A gente fica pensando, AVC é coisa de velho. Não. Para você que está nos assistindo aqui, é importante ficar com isso bem claro. AVC pode acontecer em qualquer idade, em qualquer sexo, a qualquer momento.
E, inclusive, estudos brasileiros têm mostrado que, ao longo dos anos, a incidência de AVC no paciente jovem, abaixo de 50 anos, tem aumentado. E aqui eu já tive diversos pacientes. Jovem, né? 20 anos, Olha aí. 30 anos, com sintoma de AVC. Com AVC, de fato. Então, a questão dos hábitos influenciam muito na ocorrência do AVC. Então, é importante demais a gente falar sobre isso. E quando a gente fala de campanha, né, do dia 29, a gente vai realizar aqui na nossa cidade uma ação no Shopping Jequitibá, falando justamente disso, dos 3 pontos importantes para falar sobre AVC, que é, primeiro, AVC é uma doença muito frequente, então a gente precisa estar atento a isso. Existem vários fatores de risco que, se a gente controlar, a gente diminui a chance de ter. E percebendo que tem um AVC, precisa ir rapidamente ao hospital, porque nos casos do AVC isquêmico, se chegar a tempo desse tempo de 4h30, o paciente pode recuperar o sintoma e diminuir a chance de sequela e de incapacidade. Tem outros jovens que não fumam, mas são obesos e gostam de sal, muito sal na alimentação, né? Isso também é ruim, né, doutor? Também é ruim. A questão de hábitos, principalmente quando a gente pensar ao longo prazo, é difícil a gente mudar um hábito, né? Então, desde jovem, a gente se habitua a se alimentar mal, se habitua a não fazer atividade física, a gente corre um risco maior. Tanto para o coração quanto para o cérebro, né? O AVC é perigosíssimo, né? Nesse evento que a gente vai fazer no shopping, a gente vai montar uma ilha para falar sobre esses fatores de risco, vai panfletar, vai falar sobre a importância de cuidar da saúde e vamos fazer aferições também de pressão, glicemia e orientações inteiro, né? De saúde. Isso. Um dia inteiro. Um dia inteiro. Então as pessoas que estiverem lá, quiserem passar na nossa ilha, a gente vai falar sobre isso e até avaliar, entre aspas, o chamado risco de AVC, o riscômetro do AVC. Quanto mais fatores de risco, maior a chance. Então, a pessoa precisa se cuidar, identificando cada um. Ou seja, se eu fumo, posso parar de fumar. Se minha hipertensão eu não controlo, tá na hora de eu entender que eu preciso me cuidar melhor. Preciso cuidar melhor da minha alimentação. Então, a gente vai focar muito nisso na nossa campanha lá no dia 29. Inclusive é o dia 29, né? É sábado, que é o Dia né? Mundial do AVC, esse sábado agora. A gente vai falar sobre prevenção, estilo de vida saudável e reconhecer os sinais e sintomas para ir rapidamente para bacana, viu? Vai ser gratuito, né? Sim, sim. Então você que está assistindo aí agora, né, já sabe, você vai ter o dia 29 essa oportunidade de ir até o shopping. O senhor mesmo vai estar lá, doutor? Vou estar também, vai ter uma equipe grande, outros professores da faculdade, um grupo grande de alunos. Especificamente na prevenção, né, da questão do AVC, né? É muito importante porque, como o senhor disse, as pessoas se preocupam com câncer de mama, que está certo, tem que se preocupar, né, com câncer de próstata, isso e aquilo, mas a cabeça, gente, também é fundamental, né? Porque, como ele disse aqui, o AVC, ele não avisa, né? De uma hora para outra você pode ter o problema e aí fica complicado para consertar. Então, prevenir é sempre o melhor remédio, não é isso, doutor? Com certeza, Barbosa, e obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor, por ter vindo aqui, a faculdade também, né, que você deu o senhor para vir aqui. Estamos sempre à disposição, viu, para a gente esclarecer ao nosso telespectador, porque quando o assunto é medicina, né, realmente é muito complexo, né? Então, as pessoas em casa ficam ávidas por informações e só quem pode dar essas informações é o profissional, né? O nosso papel é esse, sair da academia, ou seja, só da parte de a gente discutir na sala de aula, mas que a população precisa ser empoderada, ou seja, o que fazer se os parentes meus, ou mesmo se eu tiver um AVC, é a nossa função tentativa de fazer essas ações no Dia Mundial de Combate ao AVC, é com esse objetivo mesmo, de levar a informação aos lares. Pronto, estamos conversando aqui, finalizando a conversa agora com o professor, doutor Antônio Fernandes, neurologista, né? É cirurgião também, né? Ou não? Só neurologista mesmo, né? Por enquanto, mas ele está sempre fazendo especializações daqui a pouco. Está muito novo ainda, né? Quantos anos, doutor? 34. 34, está novo ainda. Minha paixão é a neurologia clínica mesmo. A neurocirurgia não quer fazer cirurgia, é outro caminho. Né? Não. Minha missão do AVC, me especializei em AVC, né? Fiz mestrado na área, então... Bacana, isso é importante. A especialização é muito importante, né? Sim, a gente sempre aprende, né? Aprende mais. Sempre estudando a gente aprende mais. Com certeza. E o doutor Fernandes conversou aqui com a gente, né, sobre essa questão do AVC, gente, é muito importante. Se você perdeu essa entrevista, vá no nosso aplicativo, lá você pode assistir o programa on demand, a hora que você quiser, aonde você quiser. E você assiste de novo essa entrevista. E vai ser reprisado também à 13h, daqui a pouquinho. E à noite também você acompanha aqui na TVI, sua TV por assinatura,
canal 36.2 da operadora TVC para Itabuna e Ilhéus, tá bom? Obrigado, doutor. Obrigado. Só um minutinho que eu até quero falar com o senhor também, em off, mas eu queria agora que a Heloísa Rosa, bom dia, Heloísa, que já está aqui com a gente, falasse aí pra gente quais são os principais destaques do portal À Tarde, nosso parceiro. Desesperado. A campanha de Bolsonaro cogita até mesmo a possibilidade de sugerir um adiamento do segundo turno. Candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou a acusação de fraude na eleição por parte da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que alega ter a sua candidatura prejudicada por rádios de que teriam omitido inserções da propaganda eleitoral. Para Lula, o atual chefe do executivo está desesperado, com a possibilidade de acabar, sendo derrotado nesse segundo turno. Eu não sei o estado psicológico do presidente, mas essas coisas da rádio são incompetência da equipe dele. Não temos nada a ver com isso. Ele está um pouco desesperado, percebeu que tem a possibilidade de perder a eleição, declarou Lula em entrevista à Rádio Clube Rede FM. A campanha de Bolsonaro cogita até mesmo a possibilidade de sugerir um adiamento do segundo turno marcado para o próximo domingo, dia 30 de outubro. No entanto, essa possibilidade é proibida pela Constituição. É um absurdo. A pessoa não tem o que falar e falou uma bobagem dessa. A gente não pode aceitar, disse o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Todas as principais pesquisas de intenção de voto colocam Lula à frente de Bolsonaro na disputa presidencial. No primeiro turno, o petista teve cerca de 6 milhões de votos a mais do que o atual presidente. E as pesquisas divulgadas na segunda-feira colocam Lula com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47% dos votos. Então, aí, Barbosa, beirando as eleições, a gente tem aí o pedido de Bolsonaro, Na verdade, ele fez essa denúncia e cogita a possibilidade de pedir o adiamento do segundo turno eleitoral, cogitando até um terceiro turno, coisa que a gente nunca viu, É loucura isso. Olha, obrigado, Luiz, mas fica aí que você vai voltar já com a gente. Eu queria corrigir isso aqui, que eu falei o nome do doutor aqui, Antônio Fernandes, não é Fernandes, é Fernando. Antônio Fernando Ribeiro Júnior esteve aqui com a gente falando sobre a questão neurológica, principalmente a prevenção ao AVC. E lembrando que dia 29 ele estará no shopping com a equipe inteira, prestando esse serviço gratuitamente para você se examinar, ver como é que está a sua saúde mental, tá bom? Então tá corrigido aí, um abraço ao doutor Antônio Fernando. Bom, gente, agora a gente vai falar aí sobre a Policlínica de Buerarema, Agora não, daqui a pouquinho a Lani Fonseca vai estar com a gente. Mas, primeiramente, vamos ver aí o evento que aconteceu ontem aqui em Itabuna, A primeira-dama, a esposa do Bolsonaro, Michele, esteve em Itabuna e foi ovacionada aí por muita gente, que compareceu ali ao Banco Raso. Vamos acompanhar como aconteceu o evento. Estamos conferindo as imagens, Isso aí foi numa tenda de uma igreja evangélica que tem ali no Banco Raso. Por volta das 15 horas, muita gente aí, como vocês estão vendo, já se aglomeravam aí para receber a primeira-dama, Michele. E logo depois, por volta das 16h30, começou o evento. E a gente estava aí acompanhando com as nossas meninas aí, a Carol, também a Heloísa Rosa. Estavam aí acompanhando a chegada da Michele Bolsonaro, a primeira-dama, que se dividiu aí, O Bolsonaro foi para o norte da Bahia, ela veio para o sul da Bahia, aproveitar esses últimos dias de campanha para tentar agariar votos aí para ver se vira esse quadro aí, das eleições. Mas está difícil, Já na reta final, não é isso, Heloísa? Isso mesmo, Barbosa. Inclusive, após a chegada da primeira-dama, após a chegada da primeira-dama no evento,
o evento ficou com superlotação, várias pessoas ficaram do lado de fora, né, ouvindo as falas da primeira dama. Tinha um telão também, né? Exatamente, mas foi superlotação na tenda. A primeira dama foi super simpática. Veio acompanhada também da senadora, né, que ganhou, né, para senadora, a Damares, né? Que era a ministra da... Isso mesmo. E as duas fizeram uma passagem belíssima aqui em Itabuna. Então tá aí, ó, as bandeiras do Brasil, né, caricaturadas ali com o 22. Quem é que tá falando ali? Ali é o momento em que a primeira dama faz o discurso dela. Vamos ouvir um trechinho aí? Tem aí pra gente ouvir? Podemos colocar um trechinho do discurso da primeira-dama? Estão batendo, eles estão nos acusando, mas não acreditem, meus amados, o Brasil está crescendo, o Brasil está prosperando. Não acreditem naquele que hoje promete picanha, mas não conseguiu trazer água para o Nordeste. Não vamos acreditar. Vamos dar um basta nessa mentira. Vamos acabar, vamos dissipar, vamos tirar esse câncer do nosso Brasil, que foi esse partido que ficou tanto tempo no poder e nada fez. A minha maior tristeza foi chegar na presidência e não ter nada para dar continuidade na área das pessoas com deficiência, com doenças raras. A minha comunidade surda, tanto tempo invisibilizada. Gente, eles tiveram muito tempo para trabalhar, mas nos outros governos, a pauta das nossas crianças com deficiência, a pauta dos raros, ela era cara. Diferente do governo Bolsonaro, que é cara ao nosso coração. E nós vamos continuar trabalhando e dando voz àqueles que ficaram esquecidos por tanto tempo. Somos mães, somos mulheres aguerridas de força, de fé, e lutamos pelos nossos filhos. Que vocês, mulheres aqui hoje, saiam com essa força de multiplicar esses votos pelo bem dos seus filhos. Então a gente teve aí, né, um pouquinho do discurso da primeira-dama. E a gente também, Barbosinha, fez uma entrevista com o diretor do PL, que é o partido de Bolsonaro, o diretor do PL, que estava lá representando o PL de Itabuna, né? E a gente gostaria de passar a entrevista com ele. Então vamos ver aí, né, o diretor do Partido Liberal aqui de Itabuna. Isso que é mesmo. ele? Queremos saber qual a expectativa que vocês estão para esse segundo turno. Boa tarde, Heloísa. Prazer estar falando com vocês. A expectativa nossa é realmente, os caminhos estão muito claros, né? De um lado, Bolsonaro prega, né, para a família, prega para a segurança, prega para realmente os bens da família. Do outro lado, o adversário, todo mundo está vendo o que prega, com quem o currículo dele, como é que é, o passado recente. Mas é hora realmente da população entender que o Brasil vem vivendo um momento ímpar, um momento que a gente vem de uma crise mundial, não só de Covid, como de guerra, e vem conseguindo superar todos os outros países do mundo. Não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. Então, a partir de agora, a gente não tem dúvida que dia 30 Bolsonaro será reeleito. Vamos ter uma votação expressiva na Bahia e no Nordeste, com a vitória de Bolsonaro, presidente, e Assemineto, 44, governador. E essa vinda da primeira-dama aqui hoje superou as expectativas de vocês? Na verdade, superou porque essa vinda não estava programada. Na verdade, essa vinda ela não tinha agenda oficial para Itabuna. Para você ter uma ideia, a segurança dela chegou agora, meio-dia. Sempre foi uma coisa informal, na verdade, que eles estavam tentando encaixar, mas eles precisavam passar essa mensagem para o povo de Itabuna, tá? Então, assim,
A gente está super feliz pela mensagem que ela pôs, pelas pessoas que vieram aqui, tá? E tenho certeza, o presidente prometeu que logo após a eleição vai virar Itabuna, realmente agradecer e trabalhar por Itabuna e o sul da Bahia, tá? Nós queríamos agradecer a sua participação no TVI News, tá? Agradecer a oportunidade que vocês deram à imprensa de estar aqui nesse evento, de fazer essa cobertura lindíssima. Muito obrigada, tá? Eu peço até desculpas à imprensa, porque como foi uma agenda corrida, eu queria ter uma oportunidade, né, de vocês da imprensa, com a primeira-dama, com a ministra, com os deputados, mas vocês, mais do que eu, sabem como é que é essa correria e entendem. E principalmente com os riscos que a primeira-dama veio correndo, não é isso? Pronto, isso a gente não precisa nem falar, né, porque todo mundo sabe os riscos de uma eleição, como ter sido tão acirrada como essa. Obrigado aí mais uma vez. Obrigada. Abafaram o caso. Ok, está aí, portanto, o presidente do Partido Liberal, entrevistado aqui pela Heloísa, né, que estava lá, e isso que ela se referiu aí, né, do risco da primeira-dama, foi em função de um possível atentado que ela teria sofrido. Isso, exatamente. Né? Na igreja que ela foi comparecer, né, no norte, avisaram o local antes e ela foi recebida a tiros. Então, a primeira-dama veio para Itabuna sob risco iminente. Ali a gente está mostrando um pouco das imagens do João Roma, que também esteve presente no evento, né? Ele Inclusive, você falou aí dessa questão do Bolsonaro, do atentado da primeira-dama. O Bolsonaro também tinha uma visita a Itabuna, né? Ontem, mas desistiu porque um pastor teria dito que ele ia sofrer um atentado em Itabuna, né? Isso mesmo. E aí a gente está mostrando ali as imagens do João Roma, ele que marcou presença aqui no evento também, né? Ele estava lá. Ele já está uma figurinha carimbada aqui em Itabuna, né? Ele já conhece bem Itabuna, porque na campanha de governador, né, ele veio aqui umas 4 vezes, né? Inclusive teve aqui na TVI, ele deu uma entrevista aqui no TVI News. Inclusive, Carol entrevistou ele ontem, mas infelizmente acabou perdendo as imagens, né? Não deu pra gente exibir, são 11h44. mas o evento foi assim... Foi bom, né? Foi isso, e assim, com uma grande quantidade de gente, acho que superou todas as expectativas possíveis. É isso aí. Então, Itabuna, como o Brasil, né, eu costumo comparar assim, né, em percentuais. Itabuna, o Brasil tem 200 milhões de eleitores, Itabuna, de habitantes, né, e 100 e tantos milhões de eleitores. Itabuna tem 210 mil habitantes e 100 e tantos mil eleitores. Então, a proporção, né, é uma amostrazinha do que é o Brasil. Isso. E aqui você vê que está bem dividido também, de um lado o PT, do outro lado o bolsonarista, né? O PT com uma força muito grande aqui também, em Itabuna. No último sábado tivemos uma caminhada do PT muito grande aqui em Itabuna. E está bem dividido e está na mesma proporção do Brasil. Eu acredito que o que der no Brasil, proporcionalmente dá em Itabuna, né? Não sei como é que está hoje, né, o quadro. Segundo as pesquisas, o Bolsonaro está perdendo para o Lula, mas segundo outras informações, estaria um empate técnico dentro da margem de erro, né? Inclusive, né, Barbosinha, para quem quiser assistir a chegada da primeira-dama, o pronunciamento dela, está tudo disponível no nosso Instagram da TVI News, da TVI. Você acessando lá, a gente fez essa cobertura, né, em live, está salva no nosso perfil. Ok. Instagram dá o endereço aí pro povo. TVI. @TVI, TVI, né? Pronto, isso aí. Mesmo. Bom, gente, agora vamos a Elaine Fonseca, né, que está na linha online com a gente. Bom dia, Elaine. É prazer tê-la aqui com a gente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a policlínica aí do município de Buerarema. Problema no retorno do link mesmo. Tô sem áudio, é lá mesmo? O problema é do link. É lá? Tá sem áudio? Parece que você tá sem áudio aí, Elaine. Você tá sem áudio. Você tá me ouvindo bem aí? Caiu agora, né? Daqui a pouquinho ela volta, né? Orienta ela aí para o áudio. Pronto. Ah, você tá me ouvindo agora? Eu tava te ouvindo, sim. Ah, então beleza. Agora eu tô te ouvindo também. Vai lá, pode falar, Elaine. Então, Barbosa, eu tô aqui na frente da Policlínica para mostrar um pouquinho para vocês como ficou após a reforma. Lembrando que foi uma transformação que foi feita. Funcionava como CESP e agora funciona como Policlínica. Eu quero conversar um pouquinho com a gerente aqui da Policlínica, que é Sônia Regina, que está nos recebendo, vai nos receber lá dentro. Enquanto isso, eu quero mostrar um pouquinho da estrutura de como ficou, que ficou muito boa, ficou maravilhosa.
Tá virando a câmera aqui para mostrar para vocês. Como é que mantém essa policlínica, não é isso? Agora não virou não a câmera. A sua câmera está escura. Aí. Bonita a policlínica, viu? Qual a capacidade de atendimento aí, Elaine, da policlínica aí de Borarema? Eu vou conversar com a Sônia, já que não consegui virar a câmera aqui. Deixa eu tentar voltar pro link aqui, porque eu acabei sabendo. A gente aguarda aqui. Estamos aí direto de Borarema, ao vivo, né? Com a Elaine Fonseca, que está mostrando pra gente a policlínica aí. Barbosa. Oi, Elaine. Pode falar, Elaine. Já tá com o vídeo aí? Quero mandar um abraço aí ao prefeito Vinícius Ibran de Borarema, né? O jovem prefeito, o jovem político com futuro promissor. E tem trabalhado muito aí no município de Borarema, né, para deixar a cidade arrumada, né? Vem tendo lindas iniciativas, né, tanto no esporte quanto na saúde. Bem importante a gente ressaltar, né, o trabalho que ele vem fazendo. Recentemente tivemos os torneios lá em Borarema e agora a reforma da policlínica. E na educação também. Na educação, né? Também. Ele não deixa a desejar em nenhum âmbito, né? Inclusive, antes mesmo dos professores receberem aquele piso salarial, ele já tinha aumentado o salário dos professores, né? Então, assim, é um político muito ativo, um prefeito muito dinâmico e a gente quer parabenizar aqui. Exatamente, porque quando faz bem feito, a gente tem que vir aqui parabenizar, né? Mostrar as boas feitorias. A gente critica quando tem que criticar, mas elogia quando tem que elogiar. E olha aí, a estrutura, né? Uma policlínica bacana, parece até particular, né? Exatamente, isso que eu estava reparando. É isso aí. Estrutura lindíssima. Pronto, Lani, a gente já está com você no vídeo aí, fica à vontade para mostrar aí. Eu tentei virar a câmera, mas não consegui, então vou mostrar assim, de forma frontal mesmo. Tá Acho ótimo. que vocês conseguem ver por aí. Então, bacana as instalações os banquinhos aqui. Tudo de primeira, tudo muito lindo, tudo planejado. E vamos até Sônia, então, né? Vamos conversar com Sônia. Ela que até saber, Lani, dela aí, qual é a capacidade de atendimento aí, né, da policlínica, quantas pessoas são atendidas aí por dia, quais são as especialidades, né? E vou te mostrar um pouquinho a recepção. Temos um médico aqui, que está aqui de plantão, para atender urgência e emergência. 24 horas nós temos médicos aqui. E aqui nós vamos na sala da gerência falar com Sônia. Ok. Sônia Regina. Sônia que administra aí, né? Você está com Barbosinha. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Sônia. É um prazer falar com você. Qual é a capacidade de atendimento aí dessa linda policlínica em Borarema? Muito bem, a gente atende especialidades, né? Ginecologia, obstetrícia, pediatria e fazemos alguns exames no momento, né? Exames de endoscopia e ultrassom. E temos médicos que ficam aqui de plantão para atender a demanda de urgência e emergência da cidade. O que não consegue resolver aí, vocês encaminham para Itabuna, é isso? Encaminham, a gente faz o atendimento básico, né, até hospitalar, e os casos que a gente não consegue resolver, encaminhamos para o hospital Itabuna. Aí, eu fiquei feliz de ver essa estrutura aí da policlínica, né, muito bacana, muito moderna e com um ambiente acolhedor, né, como se fosse uma clínica particular aí, né? Isso, foi muito modernizada, também houve uma melhoria da acessibilidade, né, o acesso à unidade de saúde. Um ambiente agradável, tanto para o usuário quanto para os funcionários que trabalham aqui. Isso aí. Como é que está a saúde em Borarema? Tem muita gente procurando aí. Tivemos recentemente aquele caso lá que já, graças a Deus, foi resolvido, né? Daquela doença que se diziam dos macacos, mas que para mim não é de macaco, a varíola, né? Que voltou. Mas graças a Deus só ficou naquilo mesmo, né? Foi um caso importado, né? Um paciente de outro estado que veio para cá e estava com portador, mas já foi resolvido. Foi o único caso que tivemos até o momento. Amiga, fique à vontade aí. Eu queria que você falasse mais um pouco aí da clínica para as pessoas daí da cidade, da sua região, que precisar usar aí o serviço, como é que usa, quais os horários disponíveis, quais são as especialidades do dia a dia aí. Pronto, nós temos atendimento ginecológico, 3 dias na semana, pediátrico, temos atendimento clínico, realização de pequenas cirurgias e também atendimento de ultrassom e endoscopia. Estamos entrando também com eletro
E seria caso de necessidade que seja preciso rodar elétrica, estamos também entrando em contato para implantar. A unidade funciona 24 horas, o médico plantonista até às 10 da noite e, posteriormente, a equipe de enfermagem que faz essa avaliação, né, de casos que necessitem para Itabuna e prestando os primeiros cuidados. A unidade aqui não fecha, 24 horas. Guararema, São José, tem algum outro distrito aí que vocês atendem também? Não, na verdade, a policlínica era para atender os municípios de Guararema, mas eventualmente a gente atende pacientes que passam mal e acabam parando aqui. A gente presta esse atendimento também. Ok. Tá bom, minha amiga. Muito obrigado Sônia, aí pela sua participação. Pode ficar à vontade, Laine. Fica à vontade. Para o paciente utilizar os serviços da policlínica, qual é o procedimento que tem que ser feito? Ele vem diretamente aqui ou tem que passar por uma triagem? Explica pra gente como é que funciona. Para os exames, né, de ultrassom e endoscopia, o atendimento é na unidade, se o médico do PSF solicita e marca o via regulação da secretaria, inclusive também as especialidades pediatra. Ginecologia, atendimento aqui. Em caso de urgência e emergência, o paciente às vezes vem direto, não passa na sua unidade de saúde e a gente atende. Mas assim, dependendo, se for para a unidade de saúde e necessitar vir para cá, eles encaminham diretamente para a policlínica. Sônia, o que alterou com essa transição de CESP para a policlínica? Assim, houve a modernidade da estrutura física, que todo mundo viu, e também estamos fazendo a qualificação dos servidores. Nós já tivemos uma capacitação com os condutores de ambulância, e agora, no início de novembro, nós vamos capacitar todos os profissionais da enfermagem, né, técnicos e enfermeiros, para atender as urgências e emergências junto com o SAMU de Guararema. Muito bem. Mais alguma pergunta, Barbosa? Não. Eu gostei da sua entrevista aí, muito boa, né? Um abraço aí a Solange, né? Lani Fonseca. Sônia. Sônia, perdão, a Sônia Regina, né? Isso que comanda aí a Policlínica de Guararema. Gostei muito, Elane. Morre de medo de falar, viu, Barbosa? Olha! Morre de medo de dar entrevista, foi um sufoco para você conhecer essa mulher. Mas está de parabéns, viu? Foi muito boa a entrevista, gostei muito. Parabéns, viu? E volte sempre a falar aqui, sempre que tiver informações novas aí pra gente, estamos à disposição, viu, Lani? Você também fica à vontade para participar aqui. Quero você todo dia aí mandando notícia de Guararema pra gente. Sempre que tiver novidade, nos atualize. Pronto, pode deixar. Tá bom, um abraço a você, um abraço a todos os moradores aí de Guararema, viu, essa cidade que a gente ama, e vamos noticiá-la aí todo dia. É uma cidade que tem a história, né? Tem revelado aí grandes artistas para a nossa região, é uma cidade vizinha, amiga, faz parte de Itabuna, né? Muita gente que mora aí trabalha aqui, outros moram aqui e trabalham aí, né? Então, é o caso dela aí, por exemplo, né? E quem não trabalha lá, mora aqui, ainda consome produtos que vêm de lá, né, Barbosa? Por exemplo, a farinha mesmo é de lá é, né? Incomparável. A tapioca, o beiju, isso mesmo. Né? Maravilha. E eu tenho grandes amigos aí. Oi? Eu vou falar Tá falhando o seu áudio. E a farinha de Guararema também é pauta, viu? Para os nossos próximos links, para as nossas próximas entrevistas. Obrigado, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente e eu quero você todo dia aqui trazendo notícia daí de Guararema. Um abraço. Obrigado a vocês. É isso aí, né? Bacana Guararema, né? Mais uma iniciativa belíssima, né, Barbosa? A gente consegue ver. É isso aí. Eu quero parabenizar o pessoal de Guararema, o prefeito o Vinícius Ibran, né, por acreditar no nosso projeto, o projeto de integração da TVI, que vai integrar aí todos os municípios, né, do sul da Bahia. São 32 municípios. Nós vamos integrá-los aqui todos para a gente começar a uma cidade conhecer melhor a outra através da TVI e fazer essa integração regional de verdade através desse canal que é essencialmente baiano, então, e regional acima de tudo, né? Isso então, um mesmo. abraço aí para Vinícius Ibran, esse jovem prefeito aí de Guararema, né? Exatamente. Carol tá aqui mandando um abraço também, né, Carol?
Exatamente, como a gente vem falando, né, Vinícius, tem tido iniciativas belíssimas na cidade de Borborema, não só voltadas à área da saúde, mas à saúde, educação, esporte. Promoveu recentemente o evento da Arena, né? É um evento esportivo lindíssimo. Então, como a gente estava falando, né, Barbosa, quando tem iniciativa bonita, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar e a gente tem que elogiar. Então, aqui, nosso parabéns ao prefeito Vinícius de Borborema. Inclusive, o Vinícius também faz um trabalho brilhante na MURC, né? Eu, particularmente, eu já disse até a ele pessoalmente, acredito muito nos jovens políticos. Eles têm tudo na mão, né, para mudar esse conceito da velha política, tirar isso de lado e atuar agora como eles estão atuando. Como ele vem mostrando, né? Ele vem fazendo essa mudança. Tem o prefeito de Una, que é novo também, tem o prefeito de Itajuípe, Itapetinga, que já esteve aqui, inclusive, né? Como é o nome dele? O prefeito lá é Age, né? Michel Age, né? Rodrigo Age. Esteve aqui na TVI também, conversando com a gente. Então, são prefeitos jovens, né? Que merecem o nosso aplauso, né? E o incentivo para que eles continuem assim. Continue assim, Vinícius, viu? Vai em frente e vamos fazer essa integração juntos. Você, como presidente da MURC, como prefeito de Borborema, nos ajude aí a integrar as outras cidades, os outros municípios, que a nossa Bahia precisa crescer cada dia mais, tá certo? Muito obrigado aí por acreditar nesse projeto. Bom, estamos chegando ao final do programa, falta um minuto mesmo. Apenas. Tem alguma notícia aí para a gente encerrar? Sim, Vamos lá. Tenho sim uma notícia aqui, que foi uma notícia da terça-feira que chocou muito a cidade de Itabuna, que foi um homem preso após estuprar uma criança de 7 anos dentro de casa. Horrível. Um homem de 26 anos, identificado como Rodrigo Santana Santos, foi preso na terça-feira, 25 de outubro, sob a suspeita de estuprar uma criança de 7 anos. O caso chocou a população de Itabuna, no sul da Bahia. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi abusada dentro da própria casa, que fica no condomínio Pedro Fontes, no bairro... O cara pediu água à criança, a criança abriu a porta para dar água ao mau elemento e ele fazer isso com a criança, né? Exatamente. O crime... Não pode abrir porta para qualquer pessoa. Infelizmente, a criança inocente não sabia disso, né? Agora, sim, esse cara tem que fazer o que com ele? Prender? Então, Barbosinha, às vezes nem preso ele fica. E ele estava fazendo parte de pedido de alimentos pelo Centro de Recuperação Manaim. Com outros internos, ele pedia donativos para a instituição que auxilia no tratamento de dependentes químicos há 23 anos no município. E ele utilizou dessa ferramenta para cometer o crime. Conforme a polícia, o criminoso percebeu que a criança estava sozinha em casa e quando a vítima revelou que a mãe havia saído para comprar refrigerante, ele pediu água e pediu para ir ao banheiro. Após isso, ele conseguiu entrar na casa, né, e obrigou a menina a tirar a roupa e a violentou. Agora, como não vai ficar a cabeça de uma criança Exatamente. Dessa, né? Quando a mãe chegou em casa, né, encontrou a criança chorando e o suspeito já havia saído do local. A polícia foi acionada, abordou os companheiros de Rodrigo, que foram localizados pelos policiais, e ele confessou o crime. A menina teve sua identidade preservada, passou por exames e será encaminhada ao Juizado da Infância e da Juventude para atendimento. Então a gente vê aí, né, mais um caso de estupro aqui na cidade de Itabuna e um caso muito triste. Muito triste, lamentável. E outra coisa, um indivíduo desse tinha que ter uma lei para castrar. Castração total e praça pública para todo mundo ver. Aí acabava com esse tipo de descaração, viu, rapaz? Isso não é doença, não. Isso aí é abuso mesmo sexual, é descaração. Bom, gente, o programa está acabando aqui. A gente lamenta com essa notícia triste, né? Encerrar Finalizamos com isso, com essa notícia triste. Né? Isso aí. Por hoje é só. Tá vindo aí o Denilton Santos com o programa Alerta Cidade. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 10 horas. Amanhã tem o dia da Economia Verde, né, Carol? Yes, e o Kleber vai estar aqui, a Carol e a Heloísa vão estar aqui com vocês e eu volto na segunda-feira, se Deus quiser.